casa de Ló. Então isto é assim, para quem não sabe, não sei quem fez, mas estão aqui dentro desta Bíblia uma série de perguntas. Não são perguntas, Não é acho que perguntas, são sugestões é de isso, é isso. desbloqueadores, não é? Desbloqueadores de coisa. E eu tiro a sorte, o Bessa lê e vice-versa, e a gente, cada um fala do que aprouver sobre o assunto em questão. Quando for para começar, faz claquete, aquela cena, estás a ver? Faça o favor, tira lá, tu primeiro e leio eu. Não vale ver. Então deixa-me baralhar isto. Começa logo com uma. É assim, precisava ser mais paneleiro. Já estamos a jabardar isto tudo, ó Diogo. Ó Eurico. Ih, que confusão, meu. É esta? É esta. Não, agora... É esta não. Ixi. Está a começar bem isto. Pronto, pode ser esta. Leio eu? Eu vou ler para ti. Ah, tu tá bem. começas e depois eu continuo. Está bem. Então, aqui vai. Como olham o mercado da música nacional? Diferenças e semelhanças entre Porto e Lisboa? Eu não sei quais são as diferenças. O mercado nacional, mas que tipo de música? Fala daquilo que quiseres, eu falo do que quiser. Ah, está bem. Aqui não... Eu tenho que me restringir à área em que eu estou inserido, porque senão vou dizer disparates. Ora, na área do dito jazz, não é? Eu acho que o mercado nacional nunca teve tão bom, no sentido de que temos imensos grupos, imensos discos gravados, com propostas estéticas completamente diferentes. E estou a pensar só nos discos que eu conheço, porque de certeza que há muitos mais para além dos que eu conheço. E eu tento estar dentro do que acontece, mas a gente não consegue seguir tudo. E a prova de que o mercado está de facto muito mais cheio de coisas é isso, porque quando eu comecei, eu acho que nós todos, pelo menos o pessoal da minha geração, nós sabíamos tudo o que se passava, porque não havia muita coisa a passar. Se conhecíamos-nos todos, e sempre que saía um disco era assim uma coisa, um disco de produção nacional, obviamente, Certo, claro. era um happening, e então a gente sabia tudo. Hoje em dia acontece que eu já não consigo seguir tudo o que acontece e tudo o que sai, e acho que, principalmente nos últimos 2 anos, conheci imensos músicos novos. Quando digo novos é mesmo malta muito nova, entre os 19, 20, 21, 22, 23, 24 anos. Portanto, o mercado está bom e recomenda-se. Em relação ao Porto e Lisboa, acho que não há diferença nenhuma, no sentido de que o termo de comparação seria dizer no Porto há mais ou em Lisboa há menos. Não sei estabelecer essa relação. Não sei se aqui pergunta exatamente se então, é mais ou é menos. Faz lá outra vez. Como olha o mercado da música nacional e diferenças e semelhanças entre Porto e Lisboa. O que é que... As semelhanças é que quer Porto, quer Lisboa tiveram um boom de músicos e coisas, músicos. E eu hoje em dia por acaso não sinto diferença, porque a diferença poderia dizer que poderia ser ao nível, sei lá, dizer que em Lisboa faz-se mais um estilo de música, que no Porto se faz outro estilo de música. E eu não tenho capacidade para poder afirmar isso. Na área em que tu estás mais envolvido no jazz, achas que as coisas são equilibradas? Claro que Lisboa terá sempre mais músicos, porque é capital, como é evidente, está lá mais gente a residir, mas isso sempre foi assim. Sim. Portanto, essa proporção mantém-se, acho eu. Certo. Eu acho que, pronto, na área em que eu estou mais envolvido, que é música se calhar mais mainstream ou mais pop, talvez, eu acho que é um bocadinho no seguimento do que tu estás a dizer. Há um aparecimento muito grande, muita gente nova a trabalhar, muitos músicos se calhar com mais habilitações, que conseguem chegar mais longe naquilo que fazem. E também não consigo estar a par de tudo, porque hoje em dia, com a democratização dos equipamentos e com o baixo custo que hoje em dia é possível
cada pessoa ter o seu pequeno estúdio em casa, permitiu que, pronto, que os músicos se conseguissem expressar de uma forma mais individual, no sentido de não precisarem tanto de chegar àquele dia que vão para o estúdio, gravar e tal. Então, há muita gente a fazer música pronto, em Portugal inteiro, obviamente, e é muito difícil acompanhar tudo. E acho que há cada vez mais subculturas e que é difícil a pessoa conseguir perceber de tudo, desde o hip-hop à música de cariz mais africano, que agora está muito... que há muitas, dentro do africano há muita coisa, há coisas que se podem considerar um bocadinho mais ligeiras ou mais escorregadias, como há coisas muito interessantes, e depois depende dos gostos das pessoas, né? E é muito complicado. Então, recapitulando aqui a pergunta, como é que olham para o mercado nacional? Eu acho que está efervescente. Acho que há muita coisa a acontecer, e acho que se tem que olhar para o mercado nacional com olhos de ver, porque eu acho que, como estavas a dizer, há 30 anos atrás ou há 20, quando saía um disco era um happening. E hoje em dia Isso bem, usado. é o contrário, até acaba por haver uma certa banalização de tantas coisas saem que Deixa-me só dizer uma coisa, na minha área, sim, isto convém a gente interromper-se que é para ser claro, dito. claro. Acho que há uma coisa que se mantém igual, que é o apoio e o aparecimento de, digamos, de entidades dispostas a promover a edição Sim. discográfica de Sim, jazz. sim, sim. Acho que isso é exatamente igual ao que era há 20 anos. As poucas etiquetas que apareceram de jazz, lembro-me de uma que era a Groove, que era da Movi, como é que se chamava essa etiqueta, lembras? Era a Groove, lembras-te, Rosado? Não me lembro do nome. Foi uma editora que apareceu, dá-me ideia, impulsionada até por Naná Sousa Dias. Ok. E foi das últimas que eu conheci assim com caráter mais oficial. Ok. Quando eu digo oficial é no sentido que não partem de músicos, porque o negócio da edição discográfica do jazz partiu sempre dos músicos, não é? Pois. Foi o André Fernandes que fez uma etiqueta, Exato. agora é a Porta Jazz, depois essa etiqueta do Fernandes fez uma fusão com a Orquestra Jazz Matosinhos e passaram a editar. Certo. Agora é a Sintagma, não é? Sintoma, muito obrigado, que é em Lisboa, mas que também é promovida e explorada por músicos, não é? Não sei se é o Desidério Lázaro, que é um dos mentores, e isso mantém-se. Olha, está uma coisa que não evoluiu. Ok. Pois, na área do pop, eu acho que há uma mudança clara, que é o pop são discos normalmente que se gravam em mais tempo, precisam de mais meios devido ao tipo de música e de produção que é feito, e portanto viviam muito de editoras majors, não é? Chamadas multinacionais, ou Universal, a Valentim de Carvalho, que era a EMI, pronto, a Warner, uma série que de repente se depararam com quebras brutais nas vendas por causa daquilo que toda a gente já sabe, e muitas fecharam portas, outras mudaram o modus operandi, e de repente há muita gente a fazer edição de autor. E tu achas que o disco vai acabar? O disco físico, acho que sim, não tenho grandes dúvidas em relação a isso. Acho que nem que seja a questão do disco físico para pôr na biblioteca, percebes? Eu não sei se calhar vai acabar, se calhar vai haver uns exemplares sempre, porque por uma questão de haver uma coisa física e de não ser Sabes que eu tive tudo virtual, não é? Deixa-me contar uma história que tem piada. Eu tive um professor que já morreu, que era o Gunther Argleb, não sei se conheceram, era um professor, era alemão, era maestro, era alemão não, era metade alemão, metade português. E ele era uma pessoa que eu, na altura, achava estranha, eu e toda a gente. Ele não comprava discos. Era uma coisa estranhíssima. E era contra o disco. Mas radicalmente, ele achava que o disco devia ser um objeto que se gravava para se pôr num depósito, estás a ver, de inventário, para registro futuro, porque o disco tinha prejudicado a indústria dos concertos. E uma coisa que eu acho piada hoje em dia é o pessoal, tu ouves muito pessoal a dizer, eu quero é fazer concertos, não é gravar discos, porque houve uma altura que havia malta. Sim. E eu acho que isso aconteceu mais na área do pop rock, não sei se é verdade. Sim, tens o exemplo do Steely Dan, que não queriam dar concertos, só queriam gravar discos. No jazz, felizmente, isso acho que nunca aconteceu, acho eu.
Está aí muita malta aí, se quiserem corrigir coisas que a gente diga erradas, também estejam à vontade. Mas era engraçado, ele dizia isso, e eu na altura achava que aquilo não fazia sentido, e hoje em dia digo assim, se calhar tem razão, não sei. Eu acho que são duas, está-me a faltar a palavra correta, disciplinas diferentes. Pois acho que é o disco isso, tem é. o seu encanto, Exatamente. o ao vivo tem o seu encanto. Eu É acho que é possível as duas coisas funcionarem. Olha, bem. vamos passar à próxima pergunta, senão não Vamos saímos embora. daqui hoje. Espera aí, pá, esqueci-me desta parte. É que eu para fazer perguntas tenho que mudar de óculos, apesar disto está para aí corpo 24. E em bold. Esta é porreira. O papel dos bares, casas das artes e agentes culturais em Portugal. Ixi, agora começas tu. Não podemos falar mal do papel dos bares, não sei Exato, se exato. estás a perceber. Eu acho que eu não posso falar com muita atualidade, que eu nos últimos 2 anos tive, felizmente, mas ao mesmo tempo infelizmente, envolvido em projetos de longa duração que não me permitiram estar a par de tudo o que tem acontecido, nomeadamente na cidade do Porto, que é muita coisa, mas vão apercebendo, e daquilo que vou conseguindo perceber, de amigos que frequentam e que vão tocar e não sei o quê, que também a crise, alguma crise que haja na indústria, daquelas megalomanias que antes só se fazia concertos em sítios gigantescos, não sei o quê, e que acaba por ficar um bocado condicionado hoje em dia. E também por causa dos tantos novos projetos que vão aparecendo, que os bares voltaram a ter um destaque engraçado e um papel muito fundamental na divulgação destes novos projetos. Muitos deles só fazem mesmo sentido pela proximidade que estão das pessoas e a partir daí tentam fazer o seu caminho. Portanto, eu acho que, repete só o que é que... Papel dos bares, casas das artes e agentes culturais em Portugal. Eu acho que são fundamentais, não é? Mas isso acho que não muda nada em relação ao que já era para o que é agora. Acho que voltam a ter novo destaque, nomeadamente os bares. Acho que tenho-me percebido que isso tem acontecido. E acho que são fundamentais. Acho que sem um circuito onde as bandas possam passar, divulgar o seu trabalho, acho que não existe, deixa de existir música. As pessoas, já toda a gente ouve música nos Spotify e na rádio, seja o que for, isso não muda nada, só muda o formato. Continuo a dizer que com tanta oferta, com tantas formas de ouvir hoje em dia, com tantas playlists feitas, acho que há uma banalização da forma de ouvir música que a mim pessoalmente não me agrada tanto. Agrada-me a oferta, não me agrada a forma como em todo lado nos entra a música pela cabeça. E eu acho que os bares, nesse caso, têm um papel importante de poder fazer uma oferta selecionada em que as pessoas podem escolher o que é que vão ouvir, estão em contacto com os músicos e acabam os músicos por voltar a ter um papel mais próximo das pessoas e mais importante, que já o tiveram. E eu acho que nos últimos, se calhar, quando o disco começou a perder destaque, precisamente quando deixou de haver aquele ritual da pessoa chegar a casa e pôr o seu disquinho preferido e ouvir e ficar a curtir, e depois, se gosta muito, vai ao concerto ou não vai. Eu acho que isso começou a ser um bocado, vamos ouvir música, já não é quero ouvir aquele ou aquele, é tipo, é o que aparecer. Estou a falar de uma forma generalista, claro que todos nós temos os nossos projetos preferidos e temos a vontade de querer descobrir coisas, mas noto nas pessoas, de um modo geral, que a música passou a ser uma coisa que existe no ar e que está a tocar a rádio, ou que chegamos a casa e pomos uma playlist a tocar, e que, pronto, não as pessoas da área, mas as pessoas, o cidadão comum, que é esse que interessa para o exemplo em questão. E tu o que é que achas? Eu tenho que dividir esta pergunta em duas partes. O papel dos bares, é interessante falar disso porque, por exemplo, eu acho que há aqui algumas pessoas que são da minha idade, ou até mais velhas, e eu lembro-me que no Porto, quando eu tinha 20 anos, se abrisse um bar sem música ao vivo, fechavas na semana seguinte. Pois, claro. Que não tem música. E foi assim que eu até comecei a tocar. E eu lembro-me que todos tinham, sei lá, só pensando na Ribeira. O Duque da Ribeira tinha, eu lembro-me de fazer lá semanas consecutivas. O Meia Cave tinha, o Aniki Bobó, os Zebras, todos, estavam a faltar muitos nomes. Depois tinhas aquele, por exemplo, aquele famosíssimo bar que era o, como é que se chamava? Do Dallas, que era do Carlos Araújo, o Splash, muito obrigado. O Splash, que nós fazíamos temporadas grandes, não era tocar um dia por semana, era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, certo? Menos domingo.
E, e isso era muito bom. E depois tiveste aquele período que desapareceu completamente. 3, acabou. Na área propriamente do jazz, eu acho que está, não sei se o Porto nunca teve um verdadeiro clube de jazz, tal como o Hot Club de Lisboa. Sim. Teve uma aproximação que durante muitos anos foi boa, mas que era em Matosinhos, que era o B-Flat, que de facto passaram por lá grandes nomes e grandes concertos, e aquilo já tinha nome, aquilo já funcionava sempre, Sim. que era aquela ideia, o pessoal já ia lá, é no B-Flat, é bom de certeza, vou lá de qualquer maneira. Era o único clube especializado, não é, em jazz? Sim, e depois abriu uma outra coisa, sei lá, pensar no Tribeca, mas que durou pouco tempo, ou pensar neste último que abriu, que se chamava o Jazz Story, que durou, 3 meses? Ok. E, entretanto, o Porto está a ressurgir, nomeadamente o espaço onde nos encontramos, que tem jazz, todas as semanas, e eu acho que o que se está a fazer agora, por exemplo, nos bares, é que o pessoal percebeu que ao fim de semana não vale a pena. Pois. E então apostam no jazz à quarta ou quinta. Por exemplo, eu pessoalmente toco ali com o meu amigo Rosado, que está ali à frente. Não sei se querem fazer um grande plano dele. Não? Ok. Às quartas-feiras no Hot 5. E aquilo está sempre cheio. Só que está sempre cheio de estrangeiros, que é uma coisa engraçada. Pois. Que é os estrangeiros que vêm ao Porto. Vêm muitos estrangeiros. Se 5% procuram jazz, e procuram mesmo. Nós perguntamos sempre. E estão a começar agora a aparecer mais público português. Portanto, e nós, a malta de jazz adora tocar em bares e em clubes. Claro. Portanto, acho que há falta. E era preciso mais. Em relação às casas das artes, eu acho que não houve grande evolução. Ou seja, há mais quantidade, mas não há evolução em alguns critérios. Eu sou muito crítico. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tu tens espaços, sem querer estar a referir grandes nomes, mas que fazem, sei lá, imagina, gastam 150 mil euros numa semana para fazer um festival de jazz concentrado durante 5 dias. E depois durante o ano não se passa nada. Pois. Eu, por exemplo, eu acho que isso é má política cultural. Sim. Por exemplo, não gosto desse tipo de... E ainda existe muito isso em Portugal. Sim. E tenho pena. Mas... Você tentar fazer um brilharete numa semana e depois ficar a seco o resto do ano. Porque eu acho que a cultura é continuidade. Sei lá, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, deixa ver se eu consigo explicar-me. Se eu mandasse numa casa de artes, que não quereria, digo já, não queria, mas se mandasse, eu se calhar começava a pensar, por exemplo, áreas que são deficitárias. Por exemplo, música de câmara, para fazer um bocado de jazz. Na música de câmara, que é uma das músicas mais... Eu acho que é a música mais fabulosa que há na música clássica. Não é só orquestral, é música de câmara. Sim. Não há quase nada no Porto. E se calhar era e em contrapartida, estamos em contraciclo, em contrapartida, quando eu era puto, não havia grupos. Agora há montes de músicos, há montes de malta a tocar que não têm onde tocar, não têm. Tu vais aos teatros, e o ano passado corri muitos teatros no país, e a programação é paupérrima, não há dinheiro, não têm. E quando têm, era isso que eu dizia, se calhar gastam num espetáculo, sei lá, 50 mil euros, que daria para fazer 20, 30 concertos de música de câmara de qualidade, apostando em malta nova, que está a tocar, percebes? E eu acho que isso continua a não haver visão para isso em Portugal. E isso foi quase sempre assim. Sim, agora tocaste num ponto interessante, que é a parte dos auditórios, não terem dinheiro para fazer coisas. Pois, não há guito. A questão é, e depois os auditórios são obrigados a fazer uma programação a não ser os específicos, não é? Um bocadinho alargada. Isto andando pelo país fora, não é? E depois há a música que se paga a si própria, seja porque é música mais radiofónica e que as pessoas querem ouvir e portanto pagam o bilhete e vão, como há música que é quase um serviço cívico que devia ser mais acessível às pessoas, até por uma questão de formação e de educação musical, e que, se não for de alguma forma fomentada com o apoio do Estado, das câmaras, as pessoas simplesmente, se calhar, não vão gastar os 20 euros para ir ver. Eu costumo dizer por anedota que se uma orquestra sinfónica fosse um grande negócio, os Belmiros de Azevedo, todos tinham, para além de Pingo Doces, tinham orquestras sinfónicas. Continente, pronto. Eu dei o nome do Belmiro como exemplo e o Pingo Doce, mas não sei quem é quem.
Jerónimo Martins, exato. mas de facto ninguém investe nisso porque de facto não há retorno. Portanto, por isso. E ao contrário do que muita gente pensa, eu uma vez tive uma mesa redonda em que estava a falar disso. Há muita malta que acha que lá fora que aquilo dá tudo lucro. Acham Pois. que só em Portugal é que não dá. As orquestras Sim, sim. sinfónicas não dão, por exemplo, lucro em quase lado nenhum do mundo. Sim, sim. Sim, de E- qualquer maneira, poderão dar um bocadinho mais de lucro no sentido em que Mas os dá países sempre prejuízo, ou nórdicos seja, estão mais sim, mas, por exemplo, desenvolvidos nessa eu há parte uns da tempos educação. atrás vi um documentário sobre a Casa de Ópera em Viena, não sei se é assim que se chama, de ópera. A Viena Concerthouse? Não é essa, a de ópera. Ah, sim, a de sim, a Ópera de Viena. Tinha sim. um orçamento assim pequenino, de 100 milhões de euros. 100 milhões de euros, acho eu. Era uma coisa brutal. E a faturação que eles conseguiam, ou seja, o Sim, o revenue da coisa. não é? revenue, como é? Revenue, Que é assim que se revenue. diz, não é? Sim, acho que é. O retorno, em português, seria de 50%. O que é bom, mas para te veres, é preciso alguém disponibilizar mais 50 milhões. Sim. Não sei se as verbas eram estas também, mas eu acho que era tipo 100 milhões, era uma coisa astronómica. E portanto, essas coisas não. Porque senão o bilhete que tu tinhas que pagar para uma orquestra dessas, para tu te sentares na Casa da Música e ser o bilhete, digamos, justo que pagaria a orquestra a si próprio, pá, ninguém tinha dinheiro para o pagar, quer dizer, basicamente. Certo, não. Em projetos dessa natureza é impossível. Portanto, essas coisas sempre foram assim, Claro. desde sempre. E se calhar melhor passarmos outra pergunta, que Eu a acho que caixa sim. está cheia de perguntas e a gente está a demorar muito tempo e daqui a um bocado o pessoal amanhã tem que ir trabalhar. E depois isto tem muitas perguntas, pá. É, Isto porque não- mas há aí umas mais diretas, acho. Não. Agora és tu. Pessoal, está-se bem? Está tudo a levar uma seca? Não? Estão fixe? Se alguém quiser intervir e Pois, colaborar, esteja à era vontade. porreiro. E perguntar alguma coisa. Ou se alguém disser assim uma estupidez daquelas mesmo impossíveis, corrija-nos, por favor. Pelo menos eu sou perfeitamente possível de dizer também. assim uma coisa. Eu também, eu comecei logo por dizer isso. Então, agora é uma coisa mais pessoal para ti. E pessoal, Que experiências tiveram, neste caso tiveste, a nível internacional que mereçam destaque na tua vida profissional? não tive muitas, não é? Mas, sei lá, gostei muito de ir ao Carnegie Hall, Já somos dois. que é aquela cena. Eu fui por acaso, não é nada de extraordinário, mas é pelo carisma da sala e de repente tu estás naqueles sítios, entras numa sala e vês as fotografias dos tipos todos famosos que tiveram naquele camarim. E já agora estávamos a falar, gostei muito de ir à de Viena, aquela Qual que delas? falaste. Concerthouse. O Concert House. Também gostei. Opa, é inacreditável. Inacreditável. Mas mais do que se calhar ter gostado de tocar lá, foi o concerto que eu fui ver lá. Ok, pois. Foi inacreditável. Pois. Com a Orquestra de Viena, a orquestra pequena clássica, inacreditável. Um som incrível. Essas experiências foram marcantes, mas mais marcantes que isso, ou mais marcante que isso, foi a experiência com artistas, sei lá, daqueles Sim, que internacionais. tiveste. Tipo, ser dirigido pela Maria Schneider, para mim foi Sim. uma experiência impressionante. Não tocámos lá fora, mas veio ela cá. E eu considero que isso também é uma... Claro. Ah, sim, internacionalização, sem percebes? dúvida, sem dúvida. Ou ter tocado, ou ter acompanhado o Chris Chick, por exemplo. Ou mesmo o Kurt Rosenwinkel. Mas Sim. sei lá, porque se aprende muito. Claro que E de sim. repente estás a tocar com pessoas que nunca imaginaste tocar. Ou com o Lee Konitz, por exemplo. Foi com o Lee Konitz, aliás, que fomos ao Carnegie Hall para celebrar os 80 anos dele. Ok. Que entretanto já deve estar nos 90, acho eu. Sei lá, acho que é. Ok. E tu foste a Sydney, pá. Já me Não, ganhaste. pronto, mas estamos a falar aqui de papéis diferentes, não é? Tu vais como músico e a dirigir, Claro. às vezes. Portanto, eu vou num papel do lado de lá, não é? Nós não fizemos assim grandes apresentações, mas provavelmente o Carlos, toda a gente sabe o que é que ele faz e o que é que ele fez. A mim, se calhar, alguns sabem, outros não. Mas eu trabalho, pronto, estou ligado à parte da gravação e da produção musical e de som ao vivo também. Pronto, e ando com bandas de um lado para o outro. E ou estou no estúdio, ou estou num auditório qualquer, ou numa sala. E por acaso é engraçado que disseste logo duas salas, que foram duas das salas emblemáticas que eu também tenho recordações
muito gosto de ter lá passado, o Carnegie Hall E tiveste agora na Ópera de Sydney a agora na fazer Ópera som de à Ana Sydney. Moura, que é, Sim, há um mês, sim. deve ser a meca de um engenheiro de som, não é? É muito giro, é muito interessante. Não é a meca? Não. É Não, giro, não. mas Não, é muito interessante, não quero estar. Eu Eu acho que a pessoa depois nunca. Cada vez que se vai. Há muitas coisas a acontecer, quer dizer, a Ópera de Sydney tem um peso memorial. Toda a gente, aliás, eu acho que Sydney é conhecido por causa da Ópera de Sydney, porque se não fosse a Ópera de Sydney, era uma cidade australiana gira, mas que não tinha este. Eu já li sobre isso, aquilo foi mesmo. Foi, pronto, por além de ter sido uma sala que foi orçamentada. Eu não sei se. Acho que foi tipo. Eu não sei agora o valor certo, mas. Sim, mas foi tipo orçamentado em 1 milhão e resvalou 100 milhões. Foi uma coisa de género. Isso é Foi de 1 porque para 100. Isso é porque o empreiteiro era português, pá. Foi de 1 para 100. Não, mas foi mesmo uma coisa. Não. Tanto é que o arquiteto que é europeu, acho que não sei se é Olha, dinamarquês. a última que fizeram em Hamburgo, acho que foi a última. A Sim, grande sala do também, japonês, acho não é? que aquilo Sim. Ainda não fui a essa. escambou. Ainda não fui a essa. Eu passei lá, mas não entrei. Há pouco tempo fui ver a Steinway, aliás falamos Sim. disso, fui ver a fábrica da Stein. Isso foi o meu maior highlight de internacionalização, já me ia esquecer. Foi ver como é que se faz um piano Steinway. Foi, isso também deve ser muito Pá. giro. Mas- Então, pronto, é isso. A Ópera de Sydney é espetacular, de facto. Acho que não é a sala com melhor acústica que eu já estive, mas é a sala, se calhar, uma das salas mais espetaculares. Mas na Europa há umas coisas. Há Qual umas foi a melhor salas. sala em que tiveste? Já agora tenho curiosidade. Há salas Claro. modernas muito boas e depois depende também do tipo de espetáculo que se Claro. vai lá fazer, não é? A Ana Moura é um espetáculo que anda entre o acústico e o amplificado, que aquilo vai do fado ao pop, não é? Portanto, chega ali uma altura em que aquilo já precisa de algum controle acústico, não pode ser, não é quanto mais reverb melhor, não é? E há coisas aqui na Europa mais próximas que, por exemplo, a Filarmónia de Luxemburgo, que não tem nenhuma áurea à volta daquilo, não uma aura histórica, não é? Mas está muito bem feito e aquilo tem um sonsaço. Na Polónia, por exemplo, há salas espetaculares, eles fizeram lá. Há várias cidades que têm a sua casa da música, que para mim até acho que são mais polivalentes. Várias cidades com a sua casa da música. Isto parece Portugal, não é? Desculpa. É um bocado, mas aquilo. Eu acho que a Casa da Música é obviamente uma coisa emblemática Claro. portuguesa e do Porto, e é um motivo de orgulho. Mas, por exemplo, eu acho que a Sala Sugia foi feita com um propósito, depois a programação é feita de uma forma muito mais polivalente do que o propósito da sala acusticamente foi feita, e resulta melhor com umas coisas do que com outras. E estas salas que estou a falar são casas da música que eu acho que já tiveram em consideração. Tu achas, deixa-me fazer-te uma pergunta, que isto é mesmo curiosidade. Tu enquanto pessoa que se dedica à arte de fazer som, porque é uma arte de fazer som, achas que é incompatível ter uma sala que funcione bem para a orquestra sinfónica, mas depois também funciona bem para o grupo de rock? Ou seja, essa polivalência pode existir? Eu acho que há pontos de convergência e acho que fica mais caro, não é? Portanto, e se for com um empreiteiro português, ainda mais caro deve ficar. Não, demora mais tempo. Mas há pontos, tem que ter acústica variável, tem que ter assim, uma série de coisas, não é? A orquestra sinfónica precisa de. O ideal é não ser amplificado, não é? Portanto, precisa de uma sala viva, precisa. Não sei exatamente, depois depende, se calhar, da formação exata, mas precisa de um tempo de reverberação específico, pronto, que isso no rock é um bocado contraproducente, para se ter clareza, claro. para se poder ter um som forte, direto, sem que a sala interaja assim tanto. E não estou a falar de uma sala seca, porque eu acho que as salas completamente secas não têm piada nenhuma para nada, mas há ali pontos intermédios. E eu acho que é possível conseguir isso, mas sai muito caro, não é? É preciso ter cortinas, e essas da Polónia por acaso tinham isso. De repente a sala fica descaracterizada, há cortinas abaixo já em todo lado, em vez de conchas acústicas há o contrário, que é quase um abafador acústico que fica por cima para reduzir o pé direito do palco. Mas também aquilo não é para ser bonito, quer dizer... Não, pois, eu já não estou a falar de ser bonito, é funcional e resulta. No caso da Casa da Música, eu acho que da Sala Sugia em particular, isso não foi tanto tido em consideração, se calhar também por falta de orçamento ou por aquilo já ter resvalado, não faço ideia se é esse o propósito ou não, estou a falar de cor. Mas pronto, mas a Casa da Música tem outras salas boas para isso, como a Sala 2,
que funciona muito bem. Sala 2 é fantástico. É. E pronto. E Olha, vamos ao outro. só para Acho que finalizar isto, estavas a falar das salas, mas também pessoalmente também já tive coisas internacionais das quais aprendi muito e umas aprendi pela situação em si, outras por ser mais técnico, pronto, mas com músicos dentro da área, desde o pop ao jazz. Aliás, já nos cruzamos várias vezes no estúdio, não é? É verdade. Tanto com o Kurt Rosenwinkel, com o Lee Konitz também. Pelo menos 3 discos lembro-me que fiz contigo. Sim, sim. Já tivemos lá, está aqui o Salcedo, já tiveram lá também durante uma boa temporada com as Azeitonas. E não sei se já fizemos lá algumas coisas de jazz, alguma coisa, não sei. Mas pronto, é mais um da casa. E eu não consigo ver assim, isto é que foi a coisa da minha vida ou aquilo. Pois. Mas há coisas muito interessantes. Já tive membros dos Rolling Stones lá a gravar. Já tive lá o Ryuichi Sakamoto a gravar, portanto, tudo isso é enriquecedor e a gente só espera poder continuar e conseguir continuar a trabalhar com pessoas Vamos dessa a natureza. outra? Vamos embora. És tu agora a ler, não é? Vamos. Só uma, só É quero só... uma. Ih, pá, estamos... Esta é boa para ti. Ui. O papel das redes sociais na música dos dias de hoje. Ixi. Isso é ali para a pessoal 20 anos mais novo que eu. Porque eu sou eu tenho a sorte de que as outras pessoas fazem a minha promoção por mim, porque eu não tenho homepage. A última vez que pus fotografias no Facebook foi para falar de praquímetros, toda a gente sabe as histórias. E eu não me lembro de alguma vez ter divulgado um concerto meu no Facebook. Digo, ó pessoal, apareça, nunca tive espírito para isso. Agora, claro que tem um papel, obviamente, mas acho que é tão evidente que não vale a pena perdermos tempo. Então estamos aqui, estou a olhar à minha frente uma plateia de pessoas que está mais bem informado que isso. Obviamente que hoje em dia tudo se sabe, ou seja, por exemplo, este acontecimento de hoje foi partilhado por um monte de gente. Sim, e acho que aí tem um papel muito fundamental. E Facebook, portanto, é esse o papel, papel fundamental no que nós fazemos, é a capacidade de podermos estar a divulgar de uma forma que de antes, eu lembro-me que nós fazíamos um concerto. Olha, eu ainda me lembro, já agora, não sou assim tão velho como isso, mas eu lembro-me de andar a colar cartazes no Porto, cartazes. E lembro-me, por exemplo, de ver o Júlio Moreira, que é um personagem que toda a gente conhece, e a malta íamos colar cartazes, porque senão o pessoal não sabia de um concerto. Ou então a estar a meter uma cunha, por exemplo, ao tipo da... Ai, que era meu amigo, como é que ele se chamava? Chamava e chama, o do Jornal Notícias, o... Não é Rui... O Rui... Ai. Não interessa. Mas a muitos deles, e ao público, ao Manuel Carvalho, sei lá, essa malta, opá, metam lá, Rui Branco. E não só, e porque nós tínhamos também essa vantagem, nós conhecíamos a malta toda, por acaso é uma coisa que agora não há, mas eu lembro-me de, olha, íamos ao Labirinto, precisamente, está ali um senhor que teve algum tempo a trabalhar no Labirinto, e o Labirinto, por exemplo, era uma confluência de jornalistas, músicos, malta das belas artes, parava ali tudo. E jornalistas tem uma razão muito simples, o primeiro local do público, do jornal, quando abriu era ali na rua Nossa Senhora de Fátima. Exato. Então a malta, o bar mais perto era aquele. E depois tinha também a questão de que o Labirinto era dirigido por um tipo que se interessava muito por cultura, que era o Tinoco. E então a nossa divulgação era estar pá, ponham lá o concerto, façam lá a agenda, e de facto era só mesmo quem lia jornais. E como Portugal nunca foi um sítio em que as pessoas lessem muitos jornais, muito menos para ver a página da cultura, não é? Passa-se diretamente para as páginas do desporto. E tanto é que hoje em dia esses jornais despediram quase toda a gente que falava de cultura a sério e já não há. E portanto as redes sociais vieram trazer essa facilidade, que é, eu vou tocar amanhã e é muito fácil que toda a gente no Porto que se interessa por essa área fica a saber, não é? E ainda por cima, como eu tenho pai uns 3.000 e tal amigos no Facebook, que é um disparate, são todos meus amigos, hein? Sabem essa anedota, não amigos sabem? De Do funeral que estava com uma senhora. E só estava uma senhora no funeral. E o padre passa e disse, eu não percebo, ele tinha tantos amigos no Facebook, mas no funeral só estava uma pessoa. E
Não se riram, pá, ninguém achou piada. Fogo. Ó Bessa, é o que eu te digo, não se pode dizer asneiras, não bate isto, não bate assim. Mas olha, nós ainda conseguimos ter assim para aí uns 15, já não foi mal. Mas neste portanto, funeral. Pá, eu acho que é uma neste funeral, exato. Tiveste piada, pá. Boa. Acho que é isso, não há mais nada a dizer. Temos muitas perguntas. Eu também não vou falar sobre isso, já disseste. Já disse tudo, não é? É isso. Por exemplo, olha, porque é que eu soube que o Bessa teve em Sydney? Por causa do Facebook, obviamente. Eu estou sempre a par, por acaso isso é engraçado, porque estou, por exemplo, sempre a par do que tu fazes por causa do Facebook. Sim, epá, e se calhar de vez em quando Agora sou eu. o pessoal até se enerva e este gajo põe tudo o que faz no Facebook e tal. Não pões, Pá, por acaso não és não tu ponho que pões, tudo. bem por ti. Não, e às vezes também ponho, eu não ponho tudo, vou filtrando, mas eu acho que também é importante para a divulgação daquilo que a gente anda a fazer. Pá, esta pergunta é muito má para mim. Exato. E vocês, o pessoal que conhece já se vai rir quando eu fizer a pergunta. Que importância atribuem às associações e cooperativas como a SPA e a GDA? Essa vai ser difícil para os dois. Então. Quer dizer, não sei se vai ser difícil, para mim é um bocadinho. Para ti é porque tu não estás inscrito, imagino. Na GDA estou. Estás? Estou. Mas então, para quem é da música deve saber, quem não é, explica-se. Toda a gente sabe que está aqui. A SPA, a Sociedade Portuguesa de Autores, é uma sociedade que gera os direitos dos autores, tanto compositores de música como escritores, como toda a gente que produz, que cria alguma coisa que possa ser criativa, não é? Que possa ser gerida por alguém, é a Sociedade Portuguesa de Autores que gera. A GDA é dos direitos conexos, já tem mais a ver com os músicos que tocam e que depois essas músicas são reproduzidas nos bares, nas televisões e, portanto, há um fee que todos os bares e todos os hotéis e todas as instituições que têm televisões a tocar, ou rádios, ou seja o que for, têm que pagar esse fee que depois é distribuído segundo coisas que eu não sei explicar. Aí já, pronto. Para todos os músicos que estão registados e que participam. Exatamente. Pronto. Exatamente. Pronto. E eu, enquanto produtor, não consigo estar, não há nenhuma destas instituições que cubra os meus serviços enquanto produtor e eu... Olha, não sei que como produtor em Portugal não há nada onde eu me insira e eu acho que como arranjador há. És um inadaptado. Ok. Eu vou-te explicar. Mas só para dizer aqui uma coisa, sim, e portanto, eu muitas vezes também acabo por ter... Eu sou um músico assim, tipo de terceira divisão, mas que dou uns jeitinhos aqui e ali. E portanto, muitas vezes acabo por participar nos discos, nem que seja a tocar uma bandeireta, ou a fazer uns cores, ou a fazer... Já dá para a GDA. Pronto. Claro. E portanto, por aí consigo justificar a minha participação. Pronto, Pronto. é isso. Agora, eu vou dizer uma coisa que tu vais cair para o lado. Conta-me. E eu e 90 tipos que todas as semanas me dizem: Carlos, és tão burro, pá. Eu não estou inscrito nem na SPA, nem na GDA. Pronto. Podes-te rir. E todas as semanas digo que me vou inscrever. Pá, a SPA é porque eu tive um contingente e uma vez quase que andei em vias de facto com dois senhores que eu chamava os inspectores Bentoinha, que eram os tipos que no Porto da SPA mal sabiam que havia um sítio musical vivo, estavam lá no dia seguinte. E depois nunca me inscrevi porque eu tenho um contencioso pessoal, mas é uma questão política que eu acho que nem vale a pena explicar porque se calhar é tão parvo da minha parte que toda a gente ia achar estúpido, portanto não vou contar. Com a GDA já é diferente, porque eu não sei se sabes, há uma história engraçada que eu acho que há muita gente que está aqui conhece. Quando a GDA abriu, muita da malta do jazz que está aqui no Porto não tinha discos gravados, só tinha um, que era aquele que eu fiz, a lenda que tinha 10, que era um decateto. Sim. E então mal a GDA quando abriu, como tinha dinheiro, tu inscrevias-te e recebias, opá, já não sei, mas acho que ainda era um bom dinheiro para registrar. Então, todos os tipos que gravaram o meu disco foram ganhar esse dinheiro à minha custa e eles diziam: Carlos, tens que ir lá, pá, que os gajos pagam. Acho que ainda era dinheiro, pá, que se visse. Quem sabe bem isso, a história é o Rui Teixeira, que não está cá hoje. Ok. 1000 euros? Pois, estás a ver. E eu nem esses 1000 euros fui buscar. Mas todas as semanas penso, pá,
para a semana Mas vou vais à sempre a ter, GDA. acho que E fazias bem, depois é lá. esqueço-me sempre, é daquelas coisas Acho que... que fazes bem. E a SPA também, porque eu na SPA ainda por cima, a SPA defende bastante bem, por exemplo, o autor, no sentido quando tens um problema. Sim. Mas eu parto sempre do princípio que ninguém quer plagiar a minha música, e, porque dá-me trabalho, e portanto, e porque é má, ninguém vai querer. E depois tem um contencioso com a SPA que é mais profundo, que eu acho que, mas que basicamente tem a ver com o retorno que a SPA faz do dinheiro. Porque eu não sei se vocês sabem, a SPA tem muito dinheiro que não sabe o que é que lhe há de fazer, porque por isso simplesmente não tem forma como provar para quem vai àquela distribuição. Eu vou dar um exemplo. Eu agora não sei como é que é, mas eu lembro-me quando andei interessado por estes assuntos, por exemplo, tu dás um concerto na Casa da Música, vai lá, não é? Certo. E a Casa da Música paga direitos à partida, não é? Exato. E, teoricamente, eu teria que preencher uma ficha A dizer que músicas é que a tocaste. dizer que músicas de que eu quem? toquei. E, no caso da Casa da Música, não será assim, porque eles têm um acordo de quase tipo avança, acho eu, não sei se... Mas no caso de casas que são mais intermitentes, os tipos obrigam a casa a pagar, mas não obrigam a casa a entregar o papel. Percebeste? Portanto, logo por aí. Perceberam? Ou seja, eles estão-se Eu a acho que, borrifar. mas tens a certeza que ainda é assim ou já foi? Agora não sei, mas na altura era assim e eu fiquei muito indignado com isso. E ainda é? Ok. E isso para mim é inacreditável. A questão da avença também fica... Sim. Sim, sim. Claro, isso era o que eu ia dizer a seguir. É que há muita gente que não sabe que tem direito. Ou seja, quando eu vou à Casa da Música, provavelmente a Casa da Música nesse concerto está a pagar parte e não tem que pagar, que é outra coisa que eles também não dizem. Porque eu não sou inscrito na SPA. Ou seja, o pessoal parte da... Percebes? E isso para mim gera um bocado... eu tenho uma relação estranha com a Mas SPA. isso é se embora... tu só tocares música tua. Sim, sim. Porque se tocares música, imagina que no teu repertório, no teu alinhamento tens uma ou outra versão de uma música que tu admiras. Sim. E ele vai ter que ser Mas ressarcido da música eu que vou estás dizer lá a uma tocar. coisa, a não ser que eu ande muito distraído, eu já toquei muitas vezes na Casa da Música. Não me lembro de alguma vez alguém ter vindo me entregar uma folha para eu preencher. E portanto a SPA não obriga... Mas eu acho que não é a casa que... Acho que não é a Casa da Música que te vai entregar a folha. Acho que és tu como músico que mandas para a SPA. Se calhar estamos a entrar em que pormenores que não têm grande interesse. Eu de qualquer maneira acho que, por exemplo, a SPA podia fazer muito mais. Podia criar, por exemplo, bolsas de estudo. Podia, por exemplo, a SPA verdadeiramente podia dedicar-se a projetos que não são culturais, Mas olha que uma não coisa, são comerciais, percebes? eu acredito investir que... Eu não estou mesmo por dentro. em autores. Mas se calhar se te inscrevesses na SPA... Se calhar Não estou a falar de mim. Não, mas eu estou a falar disso. Se tu te inscrevesses, eras uma ótima pessoa para impulsionar esse tipo de... Não tenho tempo para essas coisas. E depois também já tive uns desaguisados com a SPA quando era diretor da Escola Superior de Música, porque fui lá, diretor não, vice-presidente da Escola Superior, porque fui lá tentar fazer um acordo, porque eles obrigam aos concertos da escola dos miúdos a serem pagos, e não é pouco. Pois. E depois descobri que fui aldrabado, mas isso é outra história. Descobri que o favor que eles me fizeram não era favor nenhum, porque entretanto depois... A SPA o direito é muito ainda um grande mistério. O que traz, aliás, acho que no Porto há 2 grandes especialistas ou 3 de direitos de autor e e depois há muitas histórias que eu sei que não posso contar aqui porque não tem interesse nenhum e porque são mesmo feias. Mas se calhar eu devia estar inscrito na SPA. Pronto, vamos mudar de assunto. Andai, sou eu agora, não é? Agora és tu. Eu não te disse que isto ia dar.
E, Pois. sei lá, eu posso-vos contar só uma história, Salcedo, para mudarmos de assunto, porque senão ficamos, porque daqui a um bocado estamos aqui a lavar. Mas só para vos dar um exemplo, eu não sei se vocês se lembram, não foi há muitos anos. O problema é que a SPA nasceu muito para defender o cantautor, digamos, a música cantada e quem fazia letras e canções. Sim, também, não estou a falar para a área da música, porque os escritores, isso é diferente. É diferente não, é igual, mas não sei muito como é que isso se processa. Mas, por exemplo, eu lembro-me que houve uma altura que houve muita discussão na rádio, e isto passou para a televisão, sobre cotas de música portuguesa na rádio. E de repente tu vês em todos os painéis, incluindo os gerados pela SPA, só cantautores. E eu disse assim, então quer dizer que o Bernardo Sassetti não é músico português. Ou seja, isto das cotas basicamente era, percebes, há aqui uma cena de grupos que não alastra. Mas onde é que isto culminou? Culminou que a Assembleia da República, à conta disto, percebeu que era preciso haver uma coisa que se chama definição de música portuguesa. Para se poder definir o que é cotas. E para espanto, de muita gente, eu lembro-me que na altura isso eu intervi, música portuguesa era música cantada em português. Ou seja, nem sequer era considerado música instrumental. Para tu veres o vício, está tão viciado no sentido que música é algo que se canta, que já nem se pensava. E eu fiquei a pensar, isto vai ficar de fora. O Mário Lajinha não é música portuguesa, a não ser quando tem a Maria João a cantar. O que eu faço não é música portuguesa. Os compositores portugueses que não fazem música não é música portuguesa. E claro que depois houve uma emenda, mas só para tu perceberes o vício que há nisto tudo, nem se lembraram disso. Pois é, esquecemos que música... Depois até redefiniram uma coisa interessante, que eu achei interessante, que tiveram que também pôr nessa redefinição, não sei entretanto como é que ficou, que foi a questão dos músicos que não são portugueses, mas que já vivem há muitos anos em Portugal e é cá que trabalham. E isso também está contemplado. Pronto, seja uma só história que achei que poderia ter interesse. Se calhar não tem interesse nenhum, mas pronto. Tem interesse, tem. Vamos avançar nas... Vamos, está aqui, sou eu agora. És tu. Esta é boa para ti. Vai. Mesmo. A importância e o crescimento das várias escolas e cursos ligados à música. Essa foi escrita, essa foi ali o do Eurico. Olha, eu respondo muito rapidamente porque toda a gente, isso já é um assunto muito batido. As escolas têm o condão de criar espaços onde as pessoas se encontram. E esse é o grande mérito das escolas. Ainda na quinta-feira está a haver aquelas conversas do jazz, na Porta Jazz. Sim. E a quinta-feira passada foi o Zé Menezes falar e falou precisamente disso. Ou seja, o boom do jazz no Porto, por exemplo, teve um primeiro boom com o aparecimento da Escola de Jazz do Porto, que era uma escola informal, e depois o outro boom foi com o aparecimento da primeira licenciatura em jazz, que foi na Escola Superior de Música do Porto. E porquê que esses acontecimentos são importantes? São importantes porque tu ouves uma série de pessoas que falam-te do jazz pré essas instituições e não há verdadeiramente uma partilha, um espaço onde as pessoas se sentem, não há sentido de comunidade. E nesse aspecto as coisas acontecem e desaparecem. E é muito focado no indivíduo, naquele tipo que ouve e naquele... E não há, percebes? Parece que não se pega, não passa de um lado para o outro. E portanto eu acho que o papel das escolas não é à toa que este boom todo de músicos que está a haver agora tem a ver com as escolas, mas isto é em tudo, na área da música clássica, em tudo. Sim, há um boom de músicos, há um crescimento. As escolas têm esse papel fundamental e o ensino da música em Portugal nos últimos 30 anos, Portugal fez em 30 anos aquilo que não fez nos 70 para trás. Ou seja, porque nós começamos do zero. Eu não sei, se calhar as pessoas não têm noção, mas só para vocês terem uma pequena noção do que eu estou a falar. Estão aqui muita gente que estudou eu estou a ver pelo menos várias caras de pessoas que estudaram na ESMAI. Quando eu estudei no conservatório durante muitos anos, só para vocês terem ideia, não havia um aluno de fagote. Não havia. Não havia um aluno de trompa. Havia tipo 120 pianistas, 3 flautistas, 2 violoncelistas, não dava sequer para fazer uma orquestra de cordas. Percussionistas não havia, a tal ponto, que eu vou-vos contar uma história que é engraçada. Contrabaixistas não havia em Portugal. Não estamos a falar há muitos anos atrás, estamos a falar há 30.
que por alturas da Páscoa, já não me lembro, o maestro Miguel Graça Moura Sim. resolveu fazer o Dies Irae de Penderecki, que é uma obra absolutamente brutal, que precisava de 8 contrabaixistas e 7 ou 8 percussionistas. Ora, em Portugal havia 2 percussionistas. Quase. Então, ele disse assim, opá, é muito fácil, o pessoal que toca piano lê bem, por isso vai fazer as percussões. E nos contrabaixos ficas a saber que estava lá o Pedro Brunhosa, o Pedro Barreiros, tudo, qualquer gajo que soubesse tocar de contrabaixo, estava lá. E fez, e bem, por acaso fez, mas só para vocês terem uma noção, não havia. E hoje em dia, tu vais no Porto, as pessoas que no Porto, há 3 orquestras só de alunos, não sei se vocês têm noção disso, há a 10 Maio, há da Academia Costa Cabral e há do Conservatório de Música do Porto. E a 10 Maio é uma orquestra sinfónica completa, ou seja, pode fazer todo o repertório, incluindo aquele repertório tipo Mahler, de Segunda Sinfonia de Mahler. Ainda há 2 anos fizemos isso. Isto, em Portugal, com músicos portugueses, tu não conseguias fazer a Segunda Sinfonia de Mahler há 30 anos atrás. Pois, claro. Portanto, isto acho que nem é preciso dizer mais nada. Sim, e acho que o papel, além de teres esse enorme crescimento de quantidade de músicos, eu acho que também a fasquia Claro. subiu largamente, não é? Eu acho que um músico de há 30 anos atrás, da mesma geração do músico de agora, da mesma geração, tem valências completamente diferentes. Independentemente das referências musicais, da paixão, estou a dizer, em termos, acho eu, de conhecimento técnico acho que hoje em dia em Portugal, pelo menos eu notei uma grande leva. Convivem, não é? Com malta, não é? Sim, Sabem sim. que isto existe. E acaba por haver essa tal concorrência, que eu acho que é saudável, mas muitos músicos acaba por haver uma partilha maior. A própria internet acaba por trazer. As pessoas estão todos os dias agarradas a ver quem se interessa, a ver o que é que se faz ali e tal. E isso tudo, essa informação toda, eu acho que a maior parte dela contribui de forma positiva para o crescimento de uma pessoa que se interessa por aquela área. Portanto, eu no estúdio, e eu não sou da tua geração, não é? Mas eu apanhei o primeiro ano do curso de jazz na ESMAI, coincidiu com o primeiro ano do meu curso na ESMAI. Dos PTM. Exatamente. O que eu entrei, não é? Eu O fui PTM teu já professor. havia. Não. Não foste, mas de vez em quando entravas assim na sala de aula, Tá bem. só a ver o que é que se passava. Tipo. O que é que se passa aqui? Ok. Eu acho que o papel, este assunto está muito debatido e acho que é mesmo isso. É radical a diferença dos últimos 30. Agora sou eu. Espera aí, tenho que mudar outra vez. Ei, pá, esta é boa. Ei, esta é muito fixe. Ó Eurico, quem é que se lembrou disto? Que importância atribuem aos talent shows, The Voice, Ídolos, Operação Presunto? Desculpa, Operação Triunfo. Já não existe essa, bem não? Essa não. Okay. Não. Agora é o The Voice só. Pronto, responde. Em Portugal. Isso, que importância tem? Eu acho que, infelizmente, para mim, hoje em dia tem mais importância do que tinham, se calhar, há 7 ou 8 anos atrás. Acho que há 7 ou 8 anos atrás eram apenas programas de entretenimento da música. Toda a gente sabe que cantar bem, há muita gente a fazê-lo. Eu não sou nem contra nem a favor, mas eu acho que é uma coisa paralela à música que eu gosto e à música que as pessoas que gostam de fazer música não precisam de ir para esses programas. O programa é simplesmente um mero veículo de comunicação e das pessoas poderem divulgar, as pessoas e os cantores, divulgar e passam a ficar conhecidos por Portugal inteiro se fizerem uma boa prestação. Eu não acho que seja o melhor percurso, mas acho que também a pessoa não pode ser atrocidada, se for boa, e se por acaso passar por lá e se vingar não é vingar no programa, é se vingar no coração das pessoas, se aquilo de alguma forma passar a mensagem. Não estou a falar do percurso do programa em si, se passar as etapas ou não, porque estou-me a marimbar para isso, e chateia-me até muito o aproveitamento que esses programas fazem das pessoas para poder ter audiências. Portanto, isso é uma coisa que a mim não me entusiasma e até me tira bastante entusiasmo da música em si, pela forma como as pessoas entraram para a música. Mas infelizmente o mundo está assim, está virado para o prazer imediato
agora este é o melhor, amanhã aquele é o melhor. Pronto. Mas eu acho que é uma coisa paralela à música. Acho que isto não é música, não sei, é um É bocadinho. indústria, não é? É, fast indústria. food, fast music, aquela coisa. Mas eu não quero condenar qualquer tipo de pessoa que vá lá e que faça uma excelente prestação, como há vários, ou pessoas até, que já foi o caso, que já tinham provas dadas na indústria e que ou estavam perdidos, não estavam bem assessorados, ou porque as pessoas não lhes, alguma coisa de errado se passou, que as pessoas não lhe deram a devida atenção e aproveitaram isso em seu benefício pessoal, foram inteligentes ao ponto de dizer assim, deixa ver se alguém me ouve em algum canto e me acha piada. E aquilo passou a ser um veículo para isso poder acontecer, e eu acho que não pode ser condenável quem consegue isso e consegue para seu favor, fazendo uma coisa honesta e bem feita. Portanto, agora, para mim, aquilo não tem nada a ver com aquilo que eu gostaria e que eu gosto de fazer na música. Portanto, são programas de entretenimento. Como há os programas de culinária, como há os programas Pois, era isso que eu ia dizer, eu gosto mais dos de culinária. Sim, eu também gosto mais, eu também gosto. Por acaso gosto mais dos de culinária. Há um lado nos talk shows, isso são talk shows, não, como é que se chama isto? Não, não é reality. Não interessa, pronto. É uma maneira fácil de fazer televisão. O pessoal descobriu uma forma e agora eu não vejo muito, portanto nem sequer tenho grande opinião, não sou a favor nem contra, acho que... Eu lembro-me que vi poucos, mas os poucos que vi, às vezes há coisas que me irrita. É de repente, vamos lá ver se a gente se entende. A televisão monta um show em que de repente os palhaços são à borla. Porque são os não é? Sim, sim. Não é? Não pagas cachê. Sim. E de repente tens um tipo do júri que está a insultar uma pessoa, não é? Pois. Depois há programas que têm... Percebes? Pagam aos candidatos. Pronto, opa, não, estás a ver? Eu digo mata, ele diz esfola, pá. Ainda é pior do que o Pedro. Deixa-me achar que não é tão mau como isso. Ah, é? Opa, esta pergunta é para ali, para o pessoal. Eu acho que só uma coisa, seja como for, eu acho que cada cantor há de traçar a sua estratégia e ver quais são os benefícios e os contras que isso tem. Eu não fiz estatística nenhuma, não sei há quantos anos é que há shows desses. Sim. Há quantos anos é que há isso em Portugal? Não sei, não tenho noção nenhuma. Pá, pronto, não sei. Quantos, ou seja, a questão é... E o Chuva de Estrelas, por acaso, surtiram de lá dois... Pronto. Não, mas e depois ficou-se pai 10 anos sem isso surtir coisas concretas. Mas repara uma coisa, estamos a falar de provavelmente, eu não sei, parece que está o The Voice outra vez, não sei, eu não tenho, a sério, não quero ser... É que há pessoal que diz que não vê, mas vê, eu não vejo mesmo. Segui no início, como toda a gente tem curiosidade, é uma coisa nova, deixa-me lá ver como é que isto é. Mas sei lá, ao fim destes anos todos, quantas pessoas passaram por aí? 500? 600? Não sei. Quantas pessoas se conhece desse universo todo? Quantos ficaram? Mas muitos que é? 20? Mas que fizeram carreira depois disso? Não, carreira fizeram poucos, fizeram 5 ou 6. Pronto, está bem. Não. Claro. Pronto. Não, mas estamos a falar... O que eu acho que ele estava a dizer era carreira como, por exemplo, a Sara Tavares fez, não é? Sim. Pronto. Olha, vamos passar fizeram à 3 próxima. ou 4. Eu não percebo nada de talk shows. Não sei, acho que podemos passar à próxima, ou ainda querias falar mais? Não, acho que está. Acho que toda a gente, acho que este tema, cada um tem a sua opinião em relação a isso. Acho que aquilo, pronto, é uma forma de divulgar a música ou de divulgar pessoas. A minha opinião sobre isso é, um cantor, aquilo é um concurso de a ver quem é que canta melhor, e eu não defino a música assim. Mais uma vez é só para cantores, estás a ver? Pois é isso, eu não defino a música assim, quem é que canta melhor ou quem é que... Pronto. Mas de vez em quando, o que é certo é que passa lá, se calhar um em 100, uma pessoa que foi lá parar por acaso há uma coisa que eu gosto... Passa alguma coisa. Há uma cena que eu adoro nesses programas, é que cada vez que alguém fica num agudo mais de 10 segundos, o pessoal todo... Exato. É tipo para o solo de bateria, pode ser uma grande merda, mas estás tipo a ver... acrobacia. Toda a gente, não estás a ver o gajo... Quando o gajo vai aos pratos, não é? É tipo um denominador comum, o pessoal gosta mesmo de ver o pessoal a sofrer. Sim, quando vai ao lado livre, aquela cena. É verdade. Não é? Toda a gente, é showbiz. Não é? É fixe, vamos lá. Passa à próxima. Qual o disco que mais gostaram de gravar, compor ou produzir? Olha, eu gostei muito de gravar o primeiro disco, porque foi o primeiro.
que é a Lenda, que é uma suite que eu escrevi, foi gravado, gostei muito. E depois, é muito injusto dizer qual é que eu gostei mais de gravar a seguir, porque olha, eu gostei muito de fazer o disco com o João Paulo Esteves da Silva, adorei fazer o disco com o Kurt Rosenwinkel, mas também, sei lá, acho que até parece, eu não gravei 200 discos, gravei que é 7, 8, não sei. E depois tenho muita música gravada em discos diferentes de pessoal que toca as minhas composições e não sei o quê. E portanto é muito difícil dizer. Por exemplo, eu gosto muito de ter esses discos onde as pessoas tocam música minha. Sei lá, por exemplo, o último que gravou-se, que foi gravado, foi o Nuno Pinto e a Elsa, que tocaram uma peça que eu escrevi, um duo para piano e clarinete. E porquê é que eu gosto muito? Porque normalmente o pessoal que te pede para escreveres essa música é pessoal que quer mesmo que sejas tu. Sim. E portanto depois vai tocar muito bem e vão pôr muito carinho naquilo e portanto todos esses projetos, e agora vão fazer, agora escrevi mais 2 duos que vão ser gravados e não só, e música de câmara, quarteto de cordas e não sei o quê. E por exemplo tenho muito carinho por esses discos todos que não são meus, quer dizer, certo, mas em que eu participo como compositor. Portanto é muito injusto estar a dizer que qual é que gosto mais, ou gosto de basicamente todos e aprendi com todos. O carinho especial vai para o primeiro, o number one. Boa. Eu no meu caso também estou como tu, eu não consigo dizer. Sim, mas tu deves ter produzido milhares de discos, não é? Não produzi milhares, já participei em dezenas largas. Produzir, se calhar mais do que uma dezena, ou não faço ideia. Mas é difícil. Eu acho que gosto de todos os discos em que me deram a confiança certa. Em que te pagaram bem. Exato. Não, esses são bons para outras coisas, mas digo, aqueles discos em que a pessoa sai preenchida, é aquilo que estavas a dizer, não é? Ou porque tens músicos a representar bem. Os músicos em que dão espaço para tu trabalhares, e não digo que eu me queira impor em alguma coisa, aliás, não é esse o meu tipo de... Bessa, quem é que é mais chato? Os músicos do pop rock ou os gajos do jazz? Porque já trabalharam. Quais são os Isso é uma pergunta muito complicada. Eu quero-te... É uma pergunta muito complicada. Quem são os mais... Isto é, não está aqui, mas eu teria posto esta pergunta. Não sei, hoje em dia isso já não se aplica tanto, porque eu acho que os músicos agora são mais polivalentes e eles transitam de um lado para o outro e tal. Mas não achas que muitos dos músicos hoje em dia têm também a mania que sabem muito de técnica, porque leem muito? E também há, mas isso, eu não me importo com isso desde que não me chateiem muito a cabeça. Desde que deixem de jogar uma torre. Deixem-me trabalhar à vontade, toda a gente é bem-vinda e dê a sua opinião, mas chega uma altura que é assim, isto para andar para a frente, alguém tem que puxar o barco, não é? Tentar ir ao encontro daquilo que as pessoas... Obviamente, não é? Quem manda é quem paga. Isso aí é limpinho. Ou quem encomenda, não há aquela coisa de... Vieram ter comigo, agora isto vai ser tudo feito à minha maneira. Isso não existe. Acho que... Obviamente tem que mudar aquele espaço. Mas eu também tenho esse lado. Por exemplo, quando faço arranjos, tenho esse lado. Sim. Eu já tive que alterar arranjos... pronto, porque a música é daquele fulano e ele não gosta do que eu fiz. Exatamente, portanto, eu acho que o mesmo lado, é igual tem que ir ao encontro daquilo que as pessoas pedem. Claro. Agora, e é normal. Há experiências negativas em tudo, não é? E já aconteceu começarem a ser mais as coisas que te pedem para mudar do que as outras. E aí, se calhar, é aquela altura em que se chega e diz assim: se vieste ter comigo para isto, se calhar houve aqui um mal-entendido, se calhar não era eu a pessoa indicada para isto, porque... Isso quando acontece... Pronto, mas isto é quando estamos a falar, quando a coisa está a chocar a sério. O normal não é isso. E eu tento sempre ir, obviamente, ao encontro daquilo que me pedem e justificar a razão pela qual me contrataram a mim, não é? Mas isso cada pessoa tem o seu cunho pessoal nas coisas, não? E portanto, mas não consigo responder qual é o preferido. Só faltam duas perguntinhas. Agora sou eu, não é? Não. Não, és tu. Exato, és tu a dizer a pergunta. Sou eu? És. Vou ter que mudar os óculos outra vez. Isto começou tudo ao contrário. Começamos com as últimas perguntas, estas deviam ter sido as primeiras. Olha, esta já respondemos, se calhar. No meio da conversa toda. Exato. Já respondemos a esta, que é o início do vosso percurso profissional e marcos importantes que ajudaram a consolidar a vossa carreira. Eu já respondi a isto. Sim, mas já agora eu gostava de saber, quanto assim, muito rapidamente, como é que começaste e pronto, assim. Eu sou uma pessoa muito simples. Sou uma pessoa muito simples. E os meus marcos são coisas, por exemplo,
E eu acho que Não estou a falar dos Marcos, conta não, mesmo. não, o percurso, por exemplo, Marcos, aqui diz Marcos. Mas isso é no importante. fim já, mas eu estou a dizer o início da tua o carreira. o início foi a tocar na igreja, claro. O meu primeiro emprego pago, como cachê, pá, era maravilhoso. Eu vou-te explicar porquê. Eu era miúdo e veio ter um tipo comigo do conservatório, ainda do antigo do Porto. Eu tinha, pai, não sei, 16, 17 anos. E ele disse-me assim, ó Carlos, pá, há por acaso uma cena fantástica, que era na igreja dos congregados, exatamente, que eles fazem à quarta-feira um dia de reflexão espiritual, e aquilo era fabuloso, porque eram normalmente padres futuros, portanto estudantes para ser padres, sim. para ser padres e enfim, e faziam reflexões espirituais, mas muito, não era tipo, era para falar de vários assuntos onde se refletia e tinha um momento musical de 10 minutos a meio e era num órgão de tubos, pá, que era fantástico, que eu adoro o som do órgão de tubos. Um órgão de tubos destes, o chamado órgão ibérico, que não interessa agora estar, não é presunto ibérico, é órgão. Presunto ibérico é outra coisa e o órgão ibérico. Mas basicamente é um órgão simples, só de um teclado, não tem pedaleira, porque senão eu estava lixado porque eu não sei tocar pedaleira. E depois tem uma coisa famosa que é as cornetas, que é típico do órgão ibérico. Quando vocês veem aquelas cornetas a sair dos órgãos. Ok. E aquilo, e o meu colega disse assim, opá, isso era porreiro porque eles pagam. E eu disse, a sério? Sim. E então vinha sempre o dinheiro. E era muito bem pago, já não me lembro quando, ainda é do tempo dos contos. Mas não sei se eram 10 contos por noite. Por noite não, por 10 minutos de... Olha, era uma cena super interessante. Isto não foi um marco, mas não sei porque é que estou a falar disso. É o início. Mas foi o primeiro trabalho, digamos, quer dizer, profissional. E uma coisa que quase ninguém sabe é que eu comecei a ganhar dinheiro com a música, não foi a tocar piano, foi a tocar flauta. Com o Nuno Aragão, onde tocávamos em tudo que era bar desta cidade, bossas novas. Ele tocava flauta e eu fazia o chamado contracantozinho na flauta, estás a ver? E ele cantava muito bem e tocava guitarra. Esse foi o meu primeiro trabalho pago, assim mesmo. E fazia muito, devo-te dizer que fiz muitos concertos. Muitas semanas no Duque da Ribeira, por exemplo, no Zebra, em montes de sítios. Mas depois, um marco para mim foi o primeiro concerto no Hot Club, por incrível que pareça. Isso, imagino que possa ser que seja, não é? Ainda por cima, fui de prostituto. Porque alguém não podia ir e chamaram-me à última da hora. E por acaso eu estava em Lisboa nessa altura, porque estava na Gulbenkian, a assistir aos encontros de música contemporânea. E foi com o Laurent Philippe, e já não me lembro com quem mais foi. Não sei se foi com o David. Só sei que foi... Ou seja, foi sem rede, porque foi sem ensaios. E o repertório era todo dificílimo, pá. E quando cheguei lá, depois fiquei arrependido de ter aceito aquilo, ter dito, sim, mas o entusiasmo de ir tocar ao Hot Club, ainda tinha o piano vertical, antiguinho, aquele castanho. Sei lá, esse para mim foi um grande marco. Depois o outro grande marco, já falei, que foi gravar o disco. O outro grande marco foi a primeira encomenda. Por exemplo, quando tens uma encomenda que foi uma obra que nunca foi tocada. A sério, pessoal. Porque aquilo não foi nem a minha, nem a de ninguém. Eu já nem me lembro quem encomendou aquilo. Mas na altura eu fiquei, ei, pá, eu já devo ser um gajo, já me encomendam obras e não sei o quê. E essa obra nunca foi tocada. E depois mas foi um marco, estás a ver? Mas não aconteceu nada com aquilo. Sim, mas o que interessa é que aconteceu para ti, não é? Eu acho que o tipo que encomendou já nem sabe quem encomendou, ou seja, nem sequer tem no espólio, aquilo nem faz parte do espólio de nada, porque normalmente quando te encomendam as músicas ficam como, sei lá, como espólio de alguma coisa. Se a Orquestra Sinfónica te encomenda uma obra, fica lá. Exato. Há um registro, há, sei lá, toda... Mas eu não sei, eu tenho ideia de que aquilo foi porque abriu falência. Porque basicamente era uma série de obras para uma orquestra jovem portuguesa e na altura ainda não havia muitos jovens e muito menos portugueses a tocar. E acho que era para ser... Não havia muitos jovens na altura, é muito bom. Não havia muitos jovens a tocar. E era para ser dirigido por aquele compositor inglês que reside em Portugal há 250 anos, que é o Christoph Bachmann. Ou Christopher Bachmann. O Bachmann. Toda a gente o conhece pelo Bachmann. E aquilo nunca chegou a acontecer. E depois tive... E depois, desde aí, foi sempre a descer. Pronto, não sei. Boa. É isso. Está falado. Portanto, são uns marcos incríveis.
muito bem. E os teus marcos? Também são coisas assim. Acho que são os nossos marcos são sempre coisas mais simples do que se calhar quem vê de fora acha que um projeto com mais visibilidade foi o maior marco, mas eu acho que os nossos marcos são sempre coisas mais simples. Se calhar a primeira vez que me deram a possibilidade de poder trabalhar num estúdio profissionalmente. Mas aqui temos que falar de uma coisa importante, desculpa, Diz. que ajudaram a consolidar a vossa carreira, porque estes que eu falei, não sei se ajudaram a consolidar alguma coisa. fala. Então agora tens que acabar. Não, depois, claro que tens marcos que ajudam a consolidar, sei lá, ter feito os arranjos para o Kurt Rosenwinkel, porque se calhar as pessoas não sabem, eu até à altura não tinha feito arranjos, porque não tinha feito, e porque nem sequer gostava da ideia de fazer arranjos, que é uma coisa curiosa. Eu lembro-me quando o Pedro Guedes veio-me falar, disse, tens de fazer uns arranjos para o Kurt Rosenwinkel. Eu arranjo, não faço, eu odeio isso. Mas depois, quando ele disse o cachê, eu disse, adoro fazer arranjos. Essa é a minha vida, é fazer arranjos. Olha, o que é certo é que ultimamente, desde aí acho que não parei mais. Eu todos os anos faço mais de meia dúzia de arranjos. E entretanto seguiram-se uma série deles. Porque... E não só gostei de fazer, como aprendi muito com isso. E porque é uma atividade um bocado assustadora. Não é assustadora se o tipo de quem vais fazer o arranjo já morreu e não está cá para se queixar, mas é assustador se fizeres de um tipo que está vivo. Sei lá, olha, eu estou a fazer agora arranjo para o Peter Evans, que vem cá daqui a 2 semanas. Eu sei lá se é dos cinemas, não é? Se ele chega cá e diz, é isto, estás a perceber? É porque tu tentas entrar dentro da cabeça dele e depois ele pode não gostar e tu até podes achar que está bem feito. Portanto, é arriscado, porque tu estás a manipular com uma música que é dos outros. Portanto, eu isso tento sempre respeitar o conceito, o melhor que saio, que eu sei. Portanto, eu acho que em termos, por exemplo, no meio do jazz, digamos, e mais até se quiseres lá fora, se é que, não sei, eu fiquei um bocado conhecido por causa dos arranjos do Kurt. Eu lembro-me de ir a muitos sítios e dizer, este gajo é que fez os arranjos do Kurt. O pessoal fica assim, este gajo. Lembro-me quando fomos à Berkeley tocar, olha, foi um concerto incrível que há bocado esqueci-me de mencionar com o Kurt, fui ao auditório da Berkeley College of Music, foi um marco. E depois gostava muito do Marco, aquele é num Porto italiano, lembras-te disso? Não. O Marco, nunca viste o Marco? Não, acho que não. E a Heidi? Isso já? A Heidi já. O Marco é mais antigo que a Heidi? Não. Que a gente chorava sempre. Não era? A música era tão triste. Vai-te embora, mamã. Não me deixas aqui. Adeus, mamã. Estás a ver? Isto é para tornar o vídeo viral. Está tudo pensado. Estás a guardar os trunfos para o fim. Ou seja, olha, e por exemplo, lembro-me quando acabei esse concerto, vieram uma data de alunos que estudavam arranjos. Estás a ver? E vieram, e agora estou-me a lembrar de outro marco importantíssimo. Tenho que contar os marcos todos, porque senão isto parece mal, parece que... E vieram ter comigo, e tu, com quem é que estudaste arranjos? E eu inventei umas histórias porque eu não tinha estudado com ninguém arranjos, e achei que parecia mal dizer que não estudei, que os gajos iam achar que eu me estava a armar. Tipo, olha, este aprendeu sozinho. Mas a verdade é que eu aprendi mesmo sozinho. E uma história muito engraçada foi, isto foi verdadeiro marco e eu tenho que contar porque pouca gente sabe. Eu ganhei o prémio mundial, como o pessoal chama, de composição para a Brussels Jazz Orchestra. Só que eu sempre fui contra os concursos e entrei em 3 concursos e nos 3 ganhei. Não ganhei o primeiro prémio, mas no outro ganhei uma menção honrosa, e no outro ganhei a ida à final, que é quase... E nos 3 concursos não mandei eu as obras, não fui eu que concorri. Um foi o Togu, a Socapa, que meteu uma obra minha num concurso para a Inglaterra, e no outro, que isto é uma história que tem piada, que pouca gente sabe, foi o Pedro Guedes que me disse assim, vai haver um concurso de música original para Big Band em Bruxelas. E eu perguntei, e tu devias mandar uma obra tua? Eu disse, tu és maluco, meu, o mundo inteiro, não ganha. Olha, aposto contigo 300 euros que tu vais à final. E eu disse, afinal quantos são? E ele, afinal são 3 gajos. E eu disse, fui apostado. Não é que perdi a aposta. Perdi 300 paus. A piada disso é que eu já não me lembrava daquilo e quase que falhava ao concurso.
Porque, entretanto, passou o tempo e eu nunca mais liguei. E está ali uma senhora que sabe que eu tenho um problema de ir à caixa de correio. Às vezes só vou lá quando, que é a minha mulher que está ali, e que sabe que diz, Carlos, olha a caixa de correio, já está aquilo, e vou lá. E tinha passado, e recebo, e vejo assim uma carta com umas letras vermelhas, e que eu atirei para cima das mesas, isto é, contas, claro, fui logo ver as contas, ver se havia coisas das finanças, paga a água, paga a luz, não sei. E depois olhei e disse, o que é isto, pá? E vi, Brussels Jazz Orchestra, juro-te pela minha alma, e eu disse, o que é isto? Eu não sei. E de repente lembrei-se, pá, depois é aquele concurso que eu mandei uma obra, e não sei o quê, e abri aquilo, e faltavam 2 dias para eu confirmar que estava presente na final, ou uma semana, assim, uma coisa, portanto ia perdendo o concurso. E a história não acaba aqui. Fiz montes de amigos, que foi fantástico, porque eu não ganhei, mas ir à final é um prémio incrível, porque eu dirigi a orquestra, estava lá um júri, e fiquei conhecido uma série de tipos ligados aos arranjos e à composição de quem ainda hoje sou muito amigo, e são grandes músicos, como o Florian Ross, o Pierre Bertrand, o próprio Varganet, o Michel R., sei lá, uma data de tipos que eu admirava e que fiquei amigos, e depois mais tarde fiquei júri desse concurso. Porquê é que a história não acaba aqui? É porque eu regressei e no ano seguinte houve outra vez o concurso. Opa, eu sei que isto parece anedota, mas não é. E o Pedro Guedes disse assim, opá, devias mandar outra obra para lá. E eu disse, estás maluco? Mas para quê, pá? Não, eu agora aposto contigo 500 paus, ou eram 300 paus, em que tu vais à final outra vez e ganhas. E eu disse, olha mesmo, ninguém vai 2 vezes à final, quanto mais ganhar. Fui à final e ganhei. Pá, mas isto é uma história, juro-te. Isto foi um acaso. E o dinheiro deu para cobrir as apostas ou não? Pá, eu vou-te dizer que fiz uma coisa que era o meu sonho. O Pedro Guedes acho que nunca me reclamou o dinheiro. Da primeira não reclamou, da segunda já não me lembro. Mas fiz uma cena fabulosa. Eu fiquei, entretanto, muito amigo dos gajos todos da Brussels já da primeira vez que escolhi. Porque eu não ganhei a obra, mas os gajos gostaram muito de mim. E isso foi uma vantagem porreira, porque depois encomendaram uma obra, encomendaram os arranjos para aquele cantor muito conhecido, o David Lynx. E depois tive uma encomenda de um tipo de orquestra da europeia da Juveléu, exato. Do Bruno de Carvalho, era para fazer o hino, pá. E isto perdi-me. Já sei. E os tipos pagavam o prémio em contado. E aquilo foi a primeira vez que eu vi uma nota grande de 200 euros. Que eu nunca tinha visto notas de 200 euros. São amarelas, não é? Já não me lembro. Não sei, não conheço. Também não voltei a ver. E quando os tipos me pagaram aquilo em dinheiro, eu disse, eram 3.000 euros, era muito dinheiro, pá. 3.000 euros de prémio. Tudo em dinheiro, eu apanhei-me com o dinheiro. Cheguei ao bar, pá, e tive aquele impulso típico a Carlos Azevedo e disse, drinks on me. E só me lembro que gastei 500 euros a pagar bebidas ao pessoal todo, meu. Mas depois assim, estás a ver? Num bar em Bruxelas aquilo não é barato. Também só já estavam praticamente músicos, o que ainda é pior, não é? Porque não é? Sim, gastam mais aos 100. Não é à toa que se conta aquela anedota do canibal, não é? O que é que andas a comer? Anda a comer um músico. Ih pá, mas isso é só pele e osso. Pois é, mas tem um fígado. e de maneira que, olha, limpei logo aí 500 euros em bebidas. Foi maravilha. Portanto, só já vim para o Porto com 2.500. Boa. Pronto, não sei. Depois sim, senhor, pá, eu não tenho coisas tão interessantes para contar. Depois disso... Olha, isto é que mais cerejas. Depois disso, acho que vou ficar caladinho. Eu acho que a gente devia chegar ao fim, voltar a meter os papéis lá dentro e começar isto outra vez. Agora és tu, pá. Agora sou eu? Não. Sou? Não, és. Não, eu é que falaste dos Marcos. Não falaste dos Marcos pois ainda? Deixa lá os Marcos. Não, pá, os Marcos não. Obviamente que houve aqui coisas... Onde é que está a pergunta dos Marcos? É dos Marcos. No início do vosso percurso profissional, posso falar assim muito rapidamente, eu nunca fui, eu não sou uma pessoa não sou um músico de conservatório, nem sou um músico de... Mas comecei por ter bandas, muito provavelmente, se calhar antes de seres do conservatório, começaste por causa do ouvido e com amigos. Pronto, eu não passei essa barreira, fiquei só com os amigos a tocar e tive bandas, mas sempre me interessei muito pela parte da sonoridade geral das coisas, da gravação, da produção. Até que gostava de ser a pessoa na banda em que tentava aprimorar o som e tal. Tentava aprender um bocadinho mais com aquilo, não é?
sempre fomos muito fustigados por curiosos a fazerem-nos o som nessas bandas e tal. Havia coisas mesmo muito complicadas e houve uma altura que eu decidi agarrar nesse pelouro e tentar fazer um bocadinho mais, conseguir um bocadinho mais da nossa banda, aquilo que passa para fora. E foi na altura em que eu decidi montar um pequeno estúdiozinho em casa. Pronto, quando as coisas começaram a ficar mais democratizadas, quando os sistemas digitais apareceram, e isso deve ter sido para aí há 18 anos ou qualquer coisa assim. 18? Para aí. Ah, sim. 18. 20, 18 anos. Há 20 anos, se calhar, comecei a dar os primeiros toques. Há 18, se calhar, montei esse tal estúdiozinho. E pronto, fui andando por ali. Sou muito interessado. Na altura, a internet era uma coisa que acho que estava a começar, ou já havia, mas ainda não era uma coisa fácil. Nem havia muitos sites sobre isso. Portanto, era tudo à base de livros, revistas e tal. Troca de informações. E até que eu decidi tentar meter na música a sério, mas depois, como já tinha, nessa altura tinha cerca de 19 ou 20 anos, se me quisesse meter na música a sério tinha que andar para trás muito tempo. Havia a escola profissional de música, eu tinha que ir tipo, eu estava pai na altura não tinha acabado 12º porque entretanto parei de estudar e tal, mas tinha que ir para o 6º ano, uma coisa assim ridícula, que era impossível, não ia começar a estudar com putos de 12 anos de repente. E portanto tive que perceber exatamente aquilo que queria. Andei assim nos cursos ligados à tecnologia e tal. Pronto, e depois decidi, tenho que acabar o 12º e ouvi falar do curso 10 Maio e decidi, a minha ideia era ir para fora e tinha as coisas mais ou menos montadas para poder ir para Londres estudar, mas depois disse assim, vou concorrer na mesma Maio. Depois viste o preço dos quartos em Londres. Exato. Não, opa, as coisas não iam ser fáceis, mas iam ser concretizáveis, mas o meu feeling dizia-me que concorrendo na ESMAI, se eu entrar, acho que pá, não vou fazer os meus pais passarem pelo sofrimento de ter que estar a... E, portanto, já tinha as coisas montadas da forma que era possível concretizar. Pronto, só que entrei na ESMAI e, pronto, num universo grande de alunos, também entrei dentro dos primeiros e disse, pronto, eu vou apostar nisto. Pronto, e estudei na ESMAI. E a partir da ESMAI conheci o Mário Barreiros, que era uma pessoa que eu tinha como uma pessoa hiper competente pelo legado todo que deixou na parte da gravação nacional durante os anos 90 e da década de 2000. Conheci-o, ele gostou do meu interesse e pelas coisas e tal, comecei a trabalhar com ele e trabalhei com ele cerca de 4 ou 5 anos, até que num desses anos que trabalhei, cruzei-me com o Abrunhosa, o Mário Barreiros enquanto produtor desse disco que estava a acontecer, do Abrunhosa, e eu enquanto braço direito do Mário Barreiros. E nessa altura, depois do Barreiros gravar esse disco, e de eu estar muito por dentro daquilo, o Abrunhosa, passado um ano ou qualquer coisa assim, acabou por comprar o estúdio e passado uns tempos propôs-me ficar à frente do estúdio. Pronto, e isso foi um ponto, obviamente, um ponto de viragem. O primeiro marco foi talvez ter trabalhado com o Mário Barreiros, porque era uma pessoa que eu idolatrava, obviamente, o trabalho que ele tinha feito para trás. E tudo aquilo que aprendi com ele, uma pessoa bastante meticulosa naquilo que faz. Hoje em dia somos colegas, cada qual tem o seu estilo e acho que nos respeitamos mutuamente, embora ele tenha um legado para trás que eu ainda tenho muito de caminhar para a frente, mas acho que desenvolvi o meu estilo próprio também e portanto acho que as coisas não chocam uma com a outra, somos colegas, ele tem as pessoas que gostam do trabalho dele, eu tenho as pessoas que gostam do meu, há umas que gostam dos dois, há umas que não gostam de nenhum, e pronto, e cá andamos. E depois o outro marco talvez tenha sido o Abrunhosa convidar-me para eu produzir um disco dele, sendo que é um músico que tem, pronto, dentro do universo do pop em Portugal, tem uma história muito marcada em Portugal, desde 94, não é? Sendo que o Viagens foi um disco que mudou a história da música portuguesa, como há outros de outros artistas, mas esse é um deles. E nessa altura que participou o Barreiros, ou seja, tinha isso tudo na minha cabeça e quando fui convidado para fazer esse disco, obviamente que isso mudou a minha maneira de pensar, também aprendi muito com o Pedro. Pronto, e a partir daí as coisas vão acontecendo. Pronto, trabalhar com a Ana Moura também é uma coisa incrível, andar pelo mundo fora
e conhecer salas pá, fantásticas e conhecer equipas fantásticas e músicos. Pronto, eu acho que cada vez que se conhece uma pessoa interessante, por exemplo, estou-me a lembrar agora uma coisa que me ficou na memória relativamente recente, acho que tem 2 anos, foi com a Ana Moura no tributo ao Prince, quando o Prince morreu, porque a Ana Moura era uma amiga pessoal do Prince e foi convidada para isso, e estar dentro de um daqueles estádios de beisebol americanos com o Stevie Wonder e com não sei o quê, e depois chegou a vez da Ana Moura cantar, uma série de artistas famosíssimos. Nunca me imaginei sequer sortudo ao ponto disso me calhar a mim, e calhou, e pronto, isso marca uma pessoa. Pronto, mas há muitas outras. E trabalhar com música, eu estou mais ligado à música, se calhar amplificada, música pop, música com mais efeitos ou com mais processamento, mas cada vez que tenho a oportunidade de gravar, se calhar um ensemble de cordas, um quarteto até, mas estou-me a lembrar, há pouco tempo gravamos lá uma coisa com Deus e elementos de cordas, tudo músicos, acho eu que eram todos do Porto, uns da Sinfónica, outros é uma coisa incrível. A pessoa teoriza muito e tal, mas quando os músicos são bons, de repente eu de 16 microfones só fui buscar o par estéreo e aquilo era o que bastava e estava tudo uma maravilha. Isto para uma música, no caso do Abrunhosa, de repente eu, cheio de coisas, a pessoa põe sempre para salvaguardar, põe sempre lá muitos micros, mas depois só está a estragar. Só vou buscar aqui o que interessa, porque obviamente o ensemble era muito bom e aquilo funcionou muito bem. E pronto, não há isto, depois de cada caso é um caso, não há teorias. Portanto, é isso, Marcos. Pronto, acho que tenho ainda muito para caminhar, mas já tenho umas coisas giras e pronto, e estamos cá para isso. Ei, sou eu agora? Não, acho que agora era és eu tu. a ler para ti. Agora és tu. É a última. Pessoal, falta pouco. A seguida já dá para beber copos. Essa é tramada, já espreitei. A música serve para nos unir ou para criar divisões? Estás a ver? Movimentos ou estilos musicais? Sou eu, começo outra vez. Acho que é melhor. Deixa lá ver isso outra vez. A música serve para nos unir ou criar divisões? E depois, entre parênteses, movimentos ou estilos musicais? Esta pergunta tem... É difícil de responder, porque assim, aparentemente a música une-nos a todos porque parte-se do princípio que nós vamos todos a um espaço ouvir uma determinada música porque comungamos do gosto por aquela música, ou seja, sei lá, pensando de uma forma radical, não estou a imaginar uns tipos a irem à casa da música ouvir Beethoven e de repente começam a desatinar porque acham que aquilo é uma, não é? Eu acho que serve para nos unir. Sim, a música une. Mas eu sabes que eu sou muito rebuscado, isto na minha cabecinha já estou a pensar aqui em situações em que a música serviu para o pessoal andar à porrada e desunir-se e não sei o quê. E há muitas, mas isso já são questões muito intelectuais, por isso acho que não vale a pena falar. A única cena que tem piada, há uma cena na história da música que tem piada, que é, não sei se vocês alguma vez leram o Manifesto Futurista. O Manifesto Futurista na música do Russell e dessa malta de Marinetti. Já ouviram falar disso? 1900 e... eu não sei precisar as datas, mas é para aí nos anos 20. Não sei de cor. A minha memória é para dar. E essa malta procurava precisamente o confronto, porque eles achavam que a música estava parada no tempo. Diziam, isto não pode ser, pá, já temos a máquina a vapor, temos uma série de coisas... E estes gajos ainda a tocar com violinos. Eles idealizaram os primeiros sintetizadores, mas tudo em mecânico. Pois. E fizeram uma orquestra. Isto tem piada, porque fizeram uma orquestra que era só de instrumentos inventados, mas mecânicos. Aquilo era difícil de tocar e escreviam. Esse manifesto é muito interessante. E eles diziam que às vezes iam fazer concertos, iam ouvir concertos, para boicotar os concertos de música clássica. Mesmo cena tipo, estás a ver, Guna, tipo Juveléu, estás a ver aquela cena, vamos partir esta porcaria toda. Então há descrições que são deliciosas, porque os gajos dizem, a gente foi lá e demos cabo do concerto todo, já ninguém pôde ouvir Beethoven nem nada, mas depois aquilo deu para a porrada e nós levamos na careta que nem os almados, porque éramos muito menos, mas fomos orgulhosamente para o pub beber cervejas e não sei o quê. Portanto, há movimentos na música que serviram para
não é para desunir nem para unir, mas para como gritos de alerta. Também já ouvi falar que na Holanda, não sei se é verdade, os compositores uniram-se porque estavam fartos que ninguém tocasse a música nova. E então passaram a boicotar. Eu já pensei nisto para cá. Boicotar. É isso que eu estou a dizer. Não sei precisar a época, mas uma altura em que os compositores quase que se uniram em defesa da classe, a reclamar por que os concertos tinham que ter uma percentagem muito mais avançada, muito maior de música de compositores vivos, holandeses, e portanto fomentar a divulgação. Invadiram os concertos, tal como os futuristas, não é? Invadiram e não deixavam e boicotavam concertos e não sei o quê. Portanto, há esse lado mas que não é bem para... Não sei se a pergunta quer ir para aí, não é? Não sei, eu acho que são coisas mas específicas. É porque aqui diz... Onde é que está? Está aqui a música. É que dizia aí movimentos e já houve grandes discussões e porradas intelectuais à conta de movimentos estilísticos na música, mas isso acontece mais na dita música erudita. No próprio jazz já se ouviu falar disso, do pessoal dos movimentos do free, de conflitos, de conflitos entre músicos por causa de estética, ainda hoje há. Aliás, no jazz há muita história mas há muitas divisões, acho, nos vários estilos. Sim, nos estilos, mas a música, digamos que no senso comum, nas para pessoas que consomem, claro, que usufruem, é para unir, exatamente. Une mais do que desune. Eu também acho que sim. Portanto, eu acho que a música a música é uma arte universal, não é? Super... As pessoas quase que não vivem sem música, e a música está em todo lado, não é? Há pessoas que nunca viram um quadro, nunca leram um livro, mas já toda a gente compra música ou toda a gente faz alguma coisa para ouvir música, não é? Porque se bem que tu hoje em dia não precisas fazer nada, não é? Porque vais para o restaurante e está lá a música. Pois, é isso. Eu aí era para mandar desligar, pronto. Completamente. Mas no sentido que toda a gente procura a música, não é? Sim, eu acho que a música é uma arte que tu não precisas ser instruído para absorveres a música. Obviamente, acho que deve bater às pessoas de maneira diferente, desde a pessoa que não percebe nada de música, mas que acho que provoca sensações às pessoas. É quase como almoçares, não é? Podes almoçar de uma forma apenas para te alimentares, ou podes tirar partido daquilo e proveito, e acho que a música... Como é que é? Comes para viver ou vives para comer, não é? Exato. Mas eu gosto das duas coisas. Não sei se o que eu respondi em relação à pergunta tinha alguma coisa a ver, mas como falava de ideologias e de... Não, acho que foi coberto. A música sempre houve movimentos ideológicos e movimentos de reação e de contra-reação, mas isso faz parte da evolução da música, mais se calhar até no passado. Mas hoje em dia também há, por exemplo, eu não sei se vocês alguma vez assistiram, mas por exemplo a discussões intermináveis que há sobre o que são os pós-modernistas na música. E depois, tipo, e há pessoal que leva aquilo a sério sim, pós-modernismo dá para tudo, não é? E entre os puristas, ou por exemplo no jazz, aquele pessoal que só quer o jazz puro e que não passam, portanto, essas pessoas de facto há um círculo de pessoas e que debatem estas coisas a sério e que para elas isso é uma questão importante a ponto de serem radicais nas suas opiniões e acharem que querem dizer o que é que tu podes fazer e não podes fazer, mas isso sempre houve. Sim, mas faz parte do debate, não é? Eu acho que faz parte do debate, mas isso é mais dentro de quem faz a música ou dentro de grandes melómanos ou críticos. Sim, claro. E eu acho que isso também sempre houve no pop e no rock, não? Sim, não, é óbvio que há. A discussão de estética e há pessoas que acham que têm mais direito a poder opinar e a poder dizer como é que as coisas são do que outras. Pronto, mas eu acho que isso tudo... Por exemplo, em Portugal há muita discussão, que é uma coisa que eu nunca percebi. Mas frequentemente dou por mim envolvido num círculo em que o pessoal está a falar mal da música pimba. E normalmente quem é que está a falar mal da música pimba? Uma data de gajos. Que depois eu faço sempre a mesma pergunta óbvia, diz assim, ouve lá, mas achas que o pessoal da música pimba é o teu público? Ou potencialmente poderia ser o teu público? Ai não tem nada a ver. Então porquê é que perdes tempo? Quer dizer, eu acho que ainda por cima a maior parte desses artistas são artistas que conquistam o público, não têm subsídios. Sim, sim. Portanto, eu não estou aqui a fazer apologia, mas por exemplo, eu não percebo essas coisas, por exemplo, eu não perco tempo a discutir esse tipo. Claro. Mas já me apanhei em vários momentos, já me apanhei enredado nessas discussões.
E as outras também, as outras são mais salutares, porque tem piada tu discutires estética num determinado, Sim, sim, num claro. determinado contexto, ou debater ideias, mas eu mais no sentido de debater ideias. Embora eu acho que não sou muito bom, porque eu sou tão... Ou seja, não sou fácil de criar guerras, porque eu gosto muito de estilos musicais, sempre gostei, não consigo ficar Sim, também sou assim. confinado, percebes? Não consigo. E normalmente estou sempre a defender o que é novo, estou sempre estou sempre pelos pequeninos. Eu sou assim, gosto sempre das minorias. E normalmente defendo. Portanto, quando vejo toda a gente a atacar a música pimba, eu defendo a música pimba. Basicamente é isso que eu quero. Principalmente porque é atacada por pessoas que eu não percebo porquê. Sim. Não percebo mesmo. E da mesma forma que não percebo que o pessoal perca tanto tempo às vezes a falar do pop e do rock. E normalmente tu vês isso em pessoas que não é essa música que praticam, não é esse o alvo que querem. Só uma coisa que eu lamento na música, por acaso lamento, e é uma interrogação que eu deixo no ar e depois falas tu, que é, o que é que aconteceu à música? Deixa eu ver se eu consigo explicar isto, porque eu normalmente eu tenho tantas ideias ao mesmo tempo que me faralho-me nelas todas, isto parece... Mas é uma coisa com piada, porque eu não sou assim um gajo tão velho como isso. Tenho 53 ou 50, não sei, não me lembro. 52? 52. Não. Já fiz 53? Vou fazer 54 anos. Ia pá, olha, vou fazer 54 anos, ó bem. Olha, que é o seguinte, o que é que aconteceu? Opá, eu acho que há aqui malta de alguma idade que se vai rever no que eu vou dizer. O que é que aconteceu? Agora, o que é que aconteceu às pessoas para nós termos passado anos 80, ok? E antes, 70, o pessoal conseguia ouvir, não sei se isto diz alguma coisa, mas o pessoal ia a correr para comprar o Selling by the Pound do Genesis, que tinha 20 minutos de música sem ser cantada, chamado rock sinfónico. E hoje em dia o que te dizem é que as pessoas não têm pachorra para música instrumental. Isto é uma interrogação e é uma coisa que me entristece. Porquê? Porque fica muita música por ouvir, porque fica muita possibilidade. E depois há uma coisa que me entristece ainda mais. E isso sim, isso apetece-me zangar com as pessoas e dizer para o raio que vos parta e dá tanga à vossa tia e dá merda, uma merda do género. Que é ouvir tipos na rádio e vejo alguns, ainda outro dia estava a assistir a um programa de rádio em que de repente está um tipo que só é crítico de música e que está a dizer, não, porque o refrão aqui não pode ser, é muito grande. E que estão a ditar, ou seja, e eu tento fazer a retrospectiva disto e como é que se chegou lá. E olha que eu acho que não houve nenhum provedor do ouvinte que tenha mandado umas cartas a dizer, queremos músicas só com refrão, não queremos mais instrumentais. Não, isto foi, eu acho que há uma cena por trás, se eu estiver enganado diz, mas alguém descobriu que era muito fácil poder-se fazer música com pouco, sei lá, eu acho que foi a indústria que criou esta necessidade e que nos embrutece no sentido de que não há mais nada para além disso. É um tipo que é crítico diz, tipo, a música está má porque a introdução é longa. Mas ouve lá, e tu ficas a pensar que a introdução era 4 minutos, que sei lá, tipo uma introdução do Keith Jarrett para All Things You Are, não era. Era uma introdução de 10 segundos. Sim, mas isso... Mas deixa-me só concluir com uma coisa importante. Nós chegamos a um lado básico da música tão grande, isto apetece-me discutir e isto é bom para andarmos à porrada, que eu não sei se vocês repararam, este ano houve o Festival da Canção e mais uma vez eu não vi o Festival da Canção, embora devesse ter visto, porque este ano toda a gente viu hoje. Exatamente, estás a ver como o Rosado sabe. E eu fui para a ESMAI dar aulas e entrei no carro e ligo a TSF e o que é que está a dar? A música que ganhou o Festival da Canção, este ano, não é? Sim. E eu estava a ouvir aquilo e disse assim, está qualquer coisa mal aqui. A música tem 2 compassos. 2. Eu não quis acreditar, disse a um aluno meu, mal cheguei a dar aula, só tu topaste que a música do Festival de Canção, viste? Ele vi.
tem 2 compassos. Oh, professor, não é possível isso, meu gajo. Opa, vamos ao YouTube, que já deve estar. Claro que estava, e tivemos a ver, e são 2 compassos, que é isto. Repetido durante 3 minutos, com variações, sempre igual. Sim. O cúmulo que nós chegamos, hoje em dia já há música que já nem tem o chamado o verse, Sim, vai sim. direta para o refrão. Opa, não há cá. Estás a perceber? Isto quase que dava para contar uma anedota quase daquela, estás a ver, com sexo, estás a ver? Eu Sim. já não quero cá preliminares, é direto ao assunto, estás a perceber? Isto é mesmo para foder, estás a ver? Pá, e isto a mim incomoda-me, estás a ver? Sim. E isto acho que é uma discussão porreira, pá. Pronto, está É, aberta a e tu, discussão, e pessoal. tu a ti se calhar ainda te incomoda mais porque estás mais fora dessa área e portanto ainda é mais contrastante, não é? A mim incomoda-me no sentido em que estou dentro dessa área e gostava que as coisas fossem mais interessantes, mais ricas, mais... E nesse sentido, aquilo que estavas a dizer quando eu te ia interromper, tu disseste assim, não me interrompas que eu... É só porque queria dizer isto do Festival da Canção. Eu sei, mas eu, dois antes do Festival da compassos. Canção estavas a dizer alguma coisa oportuna que eu queria ter intervido. Desculpa. Olha, puxa para trás um bocadinho a cassete, como é que era? Podes ver na gravação. Não sei o que era, desculpa. Pronto, mas tinha a ver com isso, tinha a ver com música de consumo, com o da rádio. Disseste assim, Sim. e disseste que parece que agora as músicas são formatadas de Não, maneira... no tempo eu percebo que sejam, não é? Porque Sim, não, mas são formatadas em termos de estrutura, de não sei o quê, vão diretas ao refrão e vão não sei o quê. De repente tens, dentro daquela música, que é o que dá nas rádios hoje em dia, se tu fores ver, aquela música mais eletrónica, mais não sei o quê, nada contra, mas há umas melhores que outras, se tu fores ver, há para aí 10 pessoas no mundo, e se calhar já são demais, que são as pessoas que fazem as músicas para toda essa malta, toda a gente, para o Timberlake, para a Beyoncé, para não sei o quê, para toda a gente. São 10, se calhar já são muitas, se calhar são 3 ou 4. E devem ganhar papel esses gajos. Muito, em princípio. E portanto, acaba por se confinar uma Mas achas então uma que fórmula. há uma escravidão do gosto, não é? Tenta-se escravizar as pessoas? Ou... Eu acho que há uma comercialização extrema da música, não é? Em que há quase uma ditadura da música. Pois. Estou a falar desta em particular, não é? Em que te diz como é que as coisas têm que ser feitas. Pois. Tem que ser assim, assim, assim. O que- E que eu depois não já estou são contra isso, não, estás a que depois perceber, já são mas- as rádios a dizerem-te que a tua música não vai lá passar porque não cumpre esses... Sei lá, por exemplo, tu lembras-te, está ali o pai do João Paulo, que se deve lembrar, havia uns programas na FM Estéreo, não sei se lembra, havia uns programas na FM Estéreo que a gente ouvia religiosamente há 30 anos atrás, porque passavam álbuns completos. Álbuns inteiros? Sim, de princípio ao fim. E então a gente ouvia as novidades, porque saiu o novo álbum do Genesis, Teix. E o tipo era muito famoso, eu lembro-me, agora estou-me a esquecer, tinha uma voz fabulosa, ainda é vivo. E havia imensos programas, nós basicamente só temos a Antena 2 neste momento como um programa de rádio que passa música instrumental, pronto. E o que eu quero dizer é que as multidões ouviam isso, é aí que eu queria chegar, ou seja, houve um downgrade da capacidade que as pessoas têm de Eu cresci ouvir e ouvi música mais alternativa, mais rica, Pois. mais interessante. Tu ainda és do tempo em que se ouvia de tudo. Sim, exatamente. Pronto. E de repente, eu lembro de achar, havia determinada música que não se podia ouvir porque era básica, ou pirosa, ou não sei o quê, ou não sei como em todas as gerações existe isso. Sim, Só que eu acho que de repente os putos de hoje em dia, sem querer generalizar, eu acho que uma massa grande dos putos de hoje em dia, aquilo que nós na altura achávamos que era o piroso e que era o que não se podia ouvir, não sei o quê, é o core, aquilo que eles ouvem agora, que é tipo, isto é que é, e isso faz com que menosprezem um legado enorme que está para trás de coisas que vieram a desaguar naquilo, mas que não havia esse elemento comercial que há hoje em dia, não é? E depois tem que aparecer sempre uns tipos fora da caixa, não é? Que de repente parece que descobrem a música instrumental. Sim. E não descobrem nada, não é? Que isso sempre aconteceu. Basicamente os computadores trazem aquela velha questão, trazem muita coisa positiva, mas depois no meio disso vem muita coisa negativa. Sim, claro. E eu acho que a música mainstream hoje em dia acaba por aquela questão. Cada músico pode fazer a sua música em casa, pode divulgar o seu trabalho, não tem que estar dependente das editoras. Isso é tudo muito bonito,
mas ao mesmo tempo há uma homogeneidade de coisas, de música pré-feita, porque os músicos, muitas vezes que trabalham as músicas em computador, são DJs mais refinados porque conseguem controlar um bocadinho melhor aquilo que passam. Não estão a passar um disco já feito com outro já feito, mas estão a misturar coisas pré-feitas, ou do Reason, percebes, de uma série de softwares de composição, em que as coisas já foram feitas. Depois há aqueles que conseguem, querem ser mais originais e conseguem de alguma forma mudar os sons, mas depois vais ouvir e as coisas não mudam muito de umas para as outras. Diz uma coisa, ainda há aquele... as editoras em Portugal ainda têm aquele fulano, como é que se chamava? Aqueles tipos que era o repertório, não é? Que descobriam... AR. E isso ainda existe no sentido... Acho que já não existe no sentido de... Lá fora, se calhar. Mas o exemplo português nunca é um exemplo. Há sempre... Mas em Portugal há 2 editoras ou 3 grandes, não é? Mas ainda em Portugal ainda há tipos que querem procurar, ou seja, porque eu lembro-me que antigamente havia esses tipos que tinham... E faziam jus a isso de ir para a televisão, diziam, eu é que descobri estes gajos, estavam sempre à procura de qualquer coisa diferente, novo, e isso ainda existe, não sei. A questão é que eu acho que houve uma altura em que a música alternativa era uma coisa que as pessoas queriam procurar e queriam consumir. Hoje em dia a música alternativa em Portugal é assim um hemisfério muito pequenininho, é um universo minúsculo e que tem que se esforçar imenso para que as pessoas para serem ouvidos e, portanto, estão muito pouco representados e acabas por... Isto estou a falar da música que passa nas rádios em que 90% da população portuguesa ouve. São muitas das músicas, olha, ou são pessoas que acabaram por vir desses programas que estávamos a falar há bocado, algumas delas, outras são, se calhar, a música portuguesa, já não sei se aquilo das cotas, os 30% se ainda está em vigor, se não está. Teoricamente está. É 50, mas... mas isso... Acho que não é. Acho que não é. Pois. Seja como for, isto mudou. Pronto, e acho que não foi para melhor, mas estamos aqui para tentar... Não sei, eu acho que se calhar também não é muito importante, porque eu acredito sempre que isto dá tudo a volta. Claro, eu acho que é cíclico. Qualquer dia ninguém quer ouvir ninguém cantar e só querem ouvir assim umas cenas instrumentais, não sei. Eu como sempre gostei das duas coisas ao mesmo tempo, sempre gostei de consumir. Mas eu lembro-me que eram incríveis os discos da dita música comercial que se ouvia, que hoje em dia seria impensável. E estou Pink Floyd, sei lá. Sim. Dark Side of the Moon, aquilo nunca mais acaba. Mas havia espaço para isso. Hoje em dia não há espaço para isso. Parece que não há espaço para o pessoal do chamava-se até rock sinfónico, não é? E os Emerson, Lake and Palmer, por exemplo, que eram grandes instrumentistas também, os Yes, sei lá. Parece que hoje em dia não há nenhum... Ou seja, parece que esse espaço foi todo deixado ao jazz. Percebes o que eu quero dizer? Ao jazz e à música dita sei lá, até porque se continuas a ouvir esse disco, por exemplo, Dark Side of the Moon, ou assim, e continuas a achar aquilo interessante musicalmente e uma coisa bem feita. É muito bem feito. E estas músicas que estamos agora aqui a falar, que dão na rádio, e há coisas boas ainda, mas são outro dia fiquei muito contente porque vi o meu filho ouvir nem sei como é que ele descobriu aquilo e ele mostrou-me, pai, tem aqui um disco incrível. Sabes o que é que era? O Selling in by the Pound do Genesis. Sim. É um álbum, eu não sei se vocês conhecem, mas ouçam, porque não foi nada, foste tu que descobriste, olha, está ali. Não digas isso. Não, por acaso eu acho que ele está enganado, está a ser modesto. E ele por acaso gosta desse tipo de música, estás a ver? Eu tenho assim... Eu acho que não vai... É por acaso, eu acho que vai haver... Não leva porradinha, estás a perceber? Acho que vai haver uma nova geração... eu gosto da Romana Teix! Acho que vai haver uma nova geração de músicos, de pessoas que se está a fartar já deste... não é? Que vai começar a ver isso. Pois é, o que eu estava a dizer, era o que eu estava a dizer, eu acredito sempre, por isso é que não sou... Eu sou um otimista compulsivo
e não me preocupo com estas coisas, porque acho que estas coisas passam sempre. Sim, acho que é cíclico. Acho que é cíclico. E eu acho que a música hoje em dia está incrível porque há muita variedade. É isso. A única questão é que como há tanta oferta, tanta coisa, e depois a gente perde-se um bocado. E o direito de antena está entregue a música tão plástica, é que às vezes parece que absorve as outras coisas, mas se depois fores procurar é óbvio que a música... Pronto, e agora vamos perguntar a quem é que passamos o recibo verde? Exato. Está feito, não é? Não, estou a brincar, não sei de... Não, acho que está feito, não há mais nada a dizer. Não há mais perguntas? Não há mais perguntas? Olhem, acabou. Ó Eurico, a quem é que se passa o recibo verde, pá? É só agradecer aos resistentes que quiseram vir aqui, não é? Ficaram todos, não foi ninguém embora. Duetos improváveis, duetos improváveis, duetos improváveis, duetos improváveis da Casa de Ló.